vocês. Gostaria aqui de agradecer aqui a presença do Lucas, do Gustavo, do Dr. Fernando, que é Geraldo, a diretoria executiva e toda a administração da associação buscou, né, tem buscado ter algumas ações de modo a ampliar o entendimento, esclarecimento de um assunto que deveras importante aí que a gente vai estar vivendo como sociedade brasileira a partir de 1º de janeiro de 2027. E no nosso entendimento, não só dos impactos no que tange em nossa associação, assim como também a todos os associados, empresários, que aquilo poderia impactar no nosso dia a dia, na nossa vida, e o que deveríamos, nesse segundo semestre, começar a pensar e planejar para que minimizássemos qualquer tipo de impacto na nossa vida, não só do ponto de vista aqui associativa, mas como também ter visões, entendimentos, esclarecimentos de ordem empresarial. O objetivo aqui, né, é buscar ampliar, certamente não vai ser a única conversa de esclarecimento, né, para todos os associados, né, para que cada vez mais tenhamos esse entendimento, tá? Obrigado mais uma vez a presença de cada um de vocês. E eu gostaria só de ressaltar que quando se fala de reforma tributária, às vezes a gente pensa que isso não vai me impactar, que eu tenho que falar só com o contador, que eu tenho que falar só, às vezes, com algo específico. Não. Vamos ter que dar as mãos nas mais variadas áreas das dimensões empresariais, que vai ali da contabilidade, da área fiscal, da área tributária, da área empresarial, enfim, tudo as coisas estão se conectando para que a gente não tenha nenhum tipo de desfavor em relação a essas mudanças que está em andamento no nosso país. Bom, primeiramente, bom, vou passar aqui a palavra aqui para a Geralda, nossa diretora financeira, e na sequência o Lucas vai se apresentar e compartilhar o que ele trouxe aqui para nós. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de vocês. É um primeiro evento que pretendemos fazer na associação com temas que agreguem conhecimento à gestão. E agradecer aqui os nossos parceiros, palestrantes, e desejar que nós tenhamos, né, um proveito máximo aqui desta palestra, para que outras, né, na sequência venham a acontecer. Obrigada mais uma vez. Bom, queria convidar então ao Lucas Moraes, para dar início então à sua palestra. Você fica à vontade, pode ficar em pé, tá? Se quiser, aqui está o passador de slide, você tem seus 20 minutos aí, tá? Obrigado, Lucas, por aceitar nosso convite aqui. Tá? Em nome de toda a associação, agradeço aí a sua presença, seu tempo, para estar compartilhando seus conhecimentos aí. Obrigado, eu que agradeço muito estar aqui com vocês, né, Geraldo, Thiago, Gustavo Reck, Fernando, né, todos vocês. O meu tema aqui essa noite, né, o Thiago já alertou aqui, a reforma tributária ela vai impactar vários segmentos, né, então a gente já vem falando, por onde eu passo, né, eu gosto muito de dizer que a reforma tributária ela é o que nós temos de mais democrático. Então, ela vai atingir todas as empresas, né, qualquer que seja o segmento. Ela vai atingir todo o setor de indústria, todo o setor de comércio, seja comércio atacadista, varejista, todo o setor de prestação de serviço. Ela vai atingir todos os entes federativos, né, vai atingir a União, os estados, os municípios, vai atingir pessoas físicas, vai atingir pessoas jurídicas, né? Então, ninguém que está aqui está imune à reforma tributária, né? Mas a minha pauta hoje é para falar sobre o impacto sobre os condomínios, né? A gente está aqui, né, falando, e os condomínios foram um dos grandes impactados aqui pela reforma tributária, os condomínios e as associações, né? Porque quando a gente fala em condomínio, eu gosto de dizer por aí também, que tem muita associação que acha que é condomínio, e tem muito condomínio que, na verdade, é uma associação. E distinguir isso é importante aqui dentro do contexto da reforma tributária, porque ele trouxe regras diferentes, né? E é importante a gente entender isso. Acho que não está passando, não.
Pode ir passando aí, tá? Só uma apresentação rápida aqui, já foi falado, né? Eu sou Lucas Moraes, sou auditor fiscal de tributos, pode ir passando. E eu participei, né? Tive a oportunidade de participar ativamente da reforma tributária. Ali, por volta de 2021, o governo federal ele publicou uma portaria nomeando alguns membros, né, para ser mais específico, 22 membros do Brasil, para poder entender as propostas de reforma tributária que estavam em tramitação no Congresso Nacional, entender o modelo de tributação, né, internacional, como se cobra imposto nos Estados Unidos, na Europa, né, na China, na Índia, e trazer isso para dentro aqui do nosso país, né? E ali eu pude integrar esse grupo de trabalho, né? Ali deu origem à Emenda Constitucional 132, que aprovou a reforma tributária a nível constitucional, e dali eu vim participando de vários grupos de trabalho, né? Então, um grupo de trabalho que hoje que entregou ao governo federal uma proposta de lei complementar, que hoje é a Lei Complementar 214, que é uma lei complementar que trata sobre os novos tributos, que a gente vai ouvir falar muito, né? Que é o CBS e o IBS. Então, talvez vocês conheçam muito o PIS, COFINS, o ICMS, que é sobre venda de mercadoria, o ISS, que é sobre prestação de serviço, o IPI, que é sobre produtos industrializados. Mas tudo isso vai ser extinto e vai dar origem a dois tributos, CBS, que é de competência da União, e IBS, que é de competência dos municípios. Esses dois tributos, diferente dos tributos de hoje, eles vão ser cobrados por fora. Isso significa que quando a gente, hoje, que ele é cobrado por dentro, isso significa que quando a gente chega no supermercado, pega um produto na prateleira, esse produto está ali R$100, eu pago e ele me custa, sai do meu bolso R$100. Não que não tenha tributo, tem tributo, mas o tributo hoje está embutido no preço do produto. Agora, esses novos tributos, CBS e IBS, ele vai ser cobrado por fora. Quando eu pegar um produto, para ficar aqui na frente, vou tampar todo mundo. Ah, é? Ah, então tá. Já tem uma câmera aqui. Então, hoje, com o novo modelo, quando você pegar um produto na prateleira por R$100, na hora de pagar, né, vai estar somado, vai somar. Você pegou o produto, R$100, você vai chegar na prateleira, a moça do caixa vai dizer, olha, ficou 130, né, mas eu acabei de pegar o produto ali por R$100. Não, R$100 é o produto. E agora tem o IVA, que a gente chama Imposto sobre o Valor Adicionado, né, o que não é novidade no restante do mundo, é uma novidade aqui para nós. Então, agora a gente vai trabalhar com preço. Produto é o produto, imposto é o imposto, e os dois vão se encaixar, né? Uma das grandes novidades, quando a gente fala aqui em reforma tributária, é uma base ampla. Então, a gente sai de um modelo que se tributa a venda de mercadoria e a prestação de serviço, para um modelo em que vai ter uma incidência ampla, vai incidir sobre tudo. Então, o CBS e o IBS ele vai incidir sobre operações que antes não tinham incidência. Operações que não eram venda de mercadoria e não é prestação de serviço. Exemplo, em alguns casos, os condomínios. Então, nunca se passou pela cabeça de ninguém cobrar ICMS sobre taxa de condomínio. Nunca se discutimos cobrar ISS sobre taxa de condomínio. Mas agora é uma realidade cobrar o CBS e o IBS, que juntos têm uma carga tributária estimada em 30% sobre taxa de condomínio. E aqui a gente precisa trazer alguns conceitos. Outra característica é sobre o crédito. Então, nós teremos um crédito amplo. Então, tudo que o condomínio, não só o condomínio, mas qualquer empresa, adquirir, ela vai ter crédito. Então, vamos falar do condomínio, que é o nosso propósito aqui hoje. O condomínio, ele contratou uma empresa de limpeza, contratou uma empresa de segurança, pagou energia elétrica. Tudo que é nota emitida para o condomínio vai vir com um tributo, e esse tributo vai ser crédito. Tudo que o condomínio cobrar, e eu vou te falar sobre essas regras, vai ser débito. E o débito vai compensar com crédito, tá? Não é sempre que isso vai acontecer. Aqui está uma regrinha. Então, o condomínio, regra geral, ele não é contribuinte do CBS e IBS. E ele pode ficar como está. Ele pode falar, eu não quero ser, aliás, ele não é contribuinte do CBS e IBS. Lucas, mas se ele não mudou nada. Só que faz muito sentido você fazer cálculo. E a gente precisa entender
que o condomínio está tendo saída, ele está cobrando a taxa condominial, mas nas operações de entrada, todos os fornecedores estão colocando 30% a mais de imposto na entrada. E o condomínio está pagando por isso. Então, para começar a nossa conversa, o custo já deve aumentar mais ou menos 30%, porque aquele fornecedor foi impactado por aquela carga tributária. Mas o condomínio, não sendo contribuinte, ele não pode tomar crédito daquilo que está custando. Ele vai pagar 30% a mais, mas ele não vai tomar crédito disso. Isso é custo. E quando ele cobrar a taxa de condomínio, ele não tem CBS e IBS. Essa é uma opção 1. Opção número 2, ele se torna contribuinte do CBS e do IBS. Nesse caso, ele vai pagar pelo aquele imposto na aquisição, que está, né, no preço do seu fornecedor, vai entrar como crédito, e quando ele cobrar a taxa condominial, isso vai ter um débito que ele vai passar para frente. E aí ele vai ter que ver qual que compensa, porque dependendo, ele ser contribuinte, ele vai ter mais crédito do que débito nessa sua operação de saída. Então aqui está uma tarefinha de casa para todos os seus condomínios. Todos os condomínios, eles vão ter que analisar eventual crédito, eles vão ter que analisar eventual débito nessa operação, e a partir de 1º de janeiro de 2027, tomar uma decisão. Nós seremos contribuintes ou não contribuintes do CBS e IBS? Né? A resposta mais rápida é: Lucas, eu não quero ser contribuinte, eu não quero saber de pagar imposto. Os números mostram que, às vezes, isso não faz sentido, porque o que você está deixando de tomar crédito é maior do que o débito que você está tendo na saída. Então, essa decisão ela não é simples, do tipo, não quero ser contribuinte. Às vezes você está aumentando o custo, você está cobrando uma taxa condominial maior do que se você fosse contribuinte. E aqui nasce uma outra opção. Então, na verdade, nós teremos 3 opções, né, o contribuinte, para vocês entenderem a sistemática do que está vindo pela frente. O condomínio, ele pode ser não contribuinte, aliás, ele já é não contribuinte, ele pode optar por ser contribuinte, então, nesse caso, toma crédito, mas em todas as taxas vai ter a incidência de CBS e IBS e vai vir com 30% a mais na hora da cobrança. Tá? O que não significa que vai ficar mais caro, porque eu estou tomando crédito, e isso é crédito. Então, 2 opções, não contribuinte, contribuinte. Se ele for não contribuinte, nasce uma regrinha, que quem está participando dessa discussão, né, Geralda, está ouvindo falar muito, que é a regra do 80-20. Lucas, eu quero ser não contribuinte. Todos os condomínios vai ter que analisar a sua receita e entender qual é o percentual da receita que vem de condôminos e qual é o percentual que vem de não condôminos. Se o percentual que vem de condôminos supera em 80% o total da receita, ele é não contribuinte para tudo. Se o percentual que vem de condôminos é maior do que 80%, ele vai ter um modelo híbrido. Ele é não contribuinte para tudo aquilo que é recebido do condômino, mas ele é contribuinte para tudo aquilo que é recebido de terceiros. Por exemplo, uma locação de um salão de festa, qualquer tipo de cobrança que não vem direto de um condômino. Então aqui a gente tem 3 modelos, né? De novo, eu sou não contribuinte pleno, tudo não contribuinte. Isso só acontece quando eu não faço a opção e a minha receita de condôminos é maior de 80% da minha receita total. Eu estou no modelo híbrido, sou contribuinte para as receitas de terceiros e não contribuinte para as receitas condominiais, né? Caso em que a minha receita vinda de condomínio supera os 80%. E sou contribuinte para tudo quando eu tomo a decisão de fazer a opção por ser contribuinte, tá? Outro, né? Eu acho que de condomínio é isso. Então, o que a gente precisa? Ali está a nossa regra, vou falar da associação também. Então, a regra do 80-20, né? O que compõe receita de condôminos e receita de terceiros, né? Então, por exemplo, tudo que é receita de condômino, a taxa de condomínio, a locação de um salão de festa para o condômino, qualquer receita
que é cobrada do condômino, ela entra na regra dos 80. E qualquer receita cobrada de terceiros na regra dos 80-20. E é isso que vai determinar, essa composição, é que vai determinar se o condomínio vai custar mais caro ou se o condomínio vai custar mais barato. Lembrando que essa conta deve ser feita olhando para fornecedores. Então, é tarefinha de casa. Todos os condôminos, né, Geraldo, já falamos sobre isso também, o Thiago, é tarefinha de casa. Todos os condomínios, eles revisarem contrato, para entenderem qual vai ser o impacto disso sobre o custo, para entender o que é que vai ser repassado de crédito, para entender se o seu fornecedor é do Simples Nacional, se o seu fornecedor é do lucro presumido, do lucro real. Tudo isso é importante para fechar esse diagnóstico, tá? Isso é condomínio. Lucas, eu não sou condomínio, eu sou associação. E aí as regras da associação, elas... Pode ir para o próximo. Né? As regras da associação, elas já são diferentes. Né? O que tem nas associações? As associações têm uma regra, né? Esquece tudo que eu te falei de condomínio, vamos para a associação. A associação, ela tem uma não incidência sobre aquele valor que é cobrado e que está previsto no estatuto, que é cobrado do condômino de forma estatutária. Todo o resto é tributado, mesmo aquilo que é cobrado do condômino. Então, vamos lá. Eu sou uma associação. Apenas a taxa associativa, aquela rateio mensal, que não tem CBS e IBS. Todo o resto, seja o que é cobrado do condômino, em razão de um uso individual do condômino. Por exemplo, o salão de festa que é cobrado do condômino. Ele é tributado por CBS e IBS. Ou uma receita de terceiros. Por exemplo, o salão de festa que é cobrado do terceiros. Ele também tem a incidência de CBS e IBS. Tá? Então, aqui o condômino, a associação, ela tem menos opção do que o condomínio. Aliás, a associação ela não tem essa opção. Ela tem uma não incidência para as receitas estatutárias, para a taxa, e tem incidência para o restante. Tudo que é cobrado do condômino de forma individual ou tudo aquilo que é cobrado de terceiros, tá? Então, essas são as regras. Então, todos os condomínios, todas as associações, elas devem fazer essa tarefinha de casa. Todos eles, né, devem fazer uma conta, primeiro, uma análise dos seus fornecedores, eu sempre tenho falado sobre isso, essa análise dos fornecedores, ele é de extrema importância. Segundo, uma análise daquilo que é um eventual débito, caso ele esteja na condição de contribuinte, a proporcionalidade das suas receitas, então às vezes um condomínio tem uma regra, ou outro condomínio vai ter outra regra. Tem condomínio que tem uma receita de 1 milhão, que 900 mil vem de condôminos, é uma regra. Tem condomínio que tem receita de 1 milhão, mas que apenas 600 mil vem do condomínio, mais 400 mil vem de terceiros. Já é uma outra regra. Né? Então, cada condomínio ele vai se portar de uma forma. E para fechar, tem algo que não está no meu slide aqui, que ele é mais recente. Tá? Foi publicado um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor, no dia 30 de julho, agora, recente. E ele trouxe alguns modelos de notas que vão estar obrigatórios e trouxe ali algumas datas. E uma nota e uma data ela é muito importante aqui hoje. Tá? O dia 1º de dezembro de 2026. Essa é a data para vocês, viu, Geraldo? 1º de dezembro de 2026. E a obrigatoriedade é a emissão de nota fiscal da taxa condominial. Então, existe um novo modelo de nota fiscal que se chama nota fiscal de taxa condominial. Independente do condomínio ser contribuinte ou não contribuinte, toda taxa condominial ela deve vir acompanhada da emissão de nota fiscal, uma nota fiscal que nasceu para isso. E já tem data de obrigatoriedade, dia 1º de dezembro de 2026. Né? E a pergunta que fica está todos os condomínios preparados para emitir nota? Né? Para emitir nota a partir do dia 1º de dezembro de 2026, assim como outras várias notas, que também são obrigatórias a partir do dia 1º de dezembro.
Por exemplo, a nota fiscal de alienação de imóvel, a partir do dia 1º de dezembro, toda venda de imóvel, ela vai ser acompanhada de uma nota fiscal de alienação de imóvel, todas. Toda locação de imóvel, loquei um imóvel, loquei um apartamento, loquei uma fazenda, loquei um galpão, loquei qualquer que seja o imóvel, vai vir acompanhado, dia 1º de dezembro, de uma nota fiscal de locação de imóvel. Tudo isso é coisa nova, advinda com a reforma tributária e que a gente tem que estar preparado para o impacto disso, seja no condomínio, seja na associação, seja para qualquer tipo de segmento. Acho que já deu meu horário, né? Tem mais um tempo? Tá. Já deu também, já. Eu acho que já fechei meu conteúdo aqui, eu libero vocês para falar coisas mais importantes. Pessoal, obrigado, né? Espero que eu tenha trazido ali algumas regras de condomínio e associação, né? O Thiago, o Rec, o Fernando vai falar aqui algumas coisas, principalmente de empresas que vão ser muito impactadas, né? Mas de condomínio e associação é isso, tá? Então, só fiquem com esse prazo na cabeça. 1º de dezembro de 2026. Nota fiscal obrigatória. Ô Lucas, obrigado aí pela sua exclamação, mas como está no seu prazo aqui ainda, eu gostaria que você pudesse deixar um pouco mais claro aqui para todos nós, também olhando ali para a câmera, para aqueles que estão nos assistindo, que acho que o maior anseio de todos os associados é o seguinte: se hoje, por exemplo, a minha taxa da associação é R$ 1.000, a partir de 1º de janeiro de 2027. Porque o que se escuta por aí? Vai aumentar 30% de cara. Esclareça um pouquinho mais sobre isso, tá? Para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de entendimento em relação a isso, tá? Claro. Tá, por favor. Claro. Vamos lá. Primeiro, né, Thiago, não vai aumentar 30% de cara. Então a gente precisa entender de onde que pode vir esse aumento. Tá? Antes de falar em aumento de taxa, a gente, de novo, tem que olhar para o nosso fornecedor. A taxa, ela nada mais é do que um rateio de custos que está vindo ali do fornecedor. Por isso, essa tarefinha de casa é importante, né? Então, primeiro, vamos olhar para o meu fornecedor. Meu fornecedor, ele pode repassar essa carga tributária para mim. Ou ele pode não repassar. Então, isso tem que ser negociado direto com ele. Então, eu preciso chamar o meu fornecedor e entender isso, né? E o meu fornecedor também, ele precisa entender que, mesmo que na nota vai sair uma alíquota de 30%, a carga tributária efetiva dele não é 30%, porque ele também tem crédito. Então, ele precisa entender isso. Quem contratar? Às vezes não, vai fazer muito sentido a gente, em muitos casos, trocar o fornecedor. Às vezes um é Simples Nacional, o outro não é Simples Nacional, o outro é MEI. Qual fornecedor faz sentido quando eu trago a nova lógica tributária aqui para dentro do condomínio? Então, olhar para o fornecedor me faz definir se o meu custo aumenta ou não aumenta. Segundo ponto, vamos olhar para frente. Olhar para frente, cobrança de taxa condominial. Eu já trouxe aqui que a gente pode ser contribuinte ou não contribuinte. Eu posso ser contribuinte, colocar 30% a mais na taxa de condomínio e o condomínio não aumentar. Lucas, mas como? Eu vou colocar 30% e o condomínio não aumentar? Não, porque a partir do momento em que eu tomo a decisão de ser contribuinte e colocar 30% na minha taxa de condomínio, eu passo a ter o direito de tomar o crédito da entrada. E é aí que eu preciso fazer essa análise. De quem que eu estou tomando crédito? Qual é o tamanho desse crédito que eu estou tomando? Então, o condomínio pode aumentar caso o valor do meu débito na operação de saída seja maior do que o tamanho do meu crédito na operação de entrada. Então, é um ecossistema. Eu preciso analisar fornecedor, eu preciso olhar a operação de saída, preciso tomar decisões. Nós falamos de ser contribuinte e não ser contribuinte, e é isso que vai decidir se o condomínio vai aumentar ou não. De toda forma, Thiago, para ser bem incisivo na sua pergunta, vai aumentar 30%? Eu acredito que muito difícil. Muito difícil. E vai depender de algumas tarefinhas de casa, como eu disse aqui. Tá, só para meu lado professoral, para tentar ajudar cada vez mais as pessoas a entender, tá, Lucas? Por exemplo, se hoje a gente tem um serviço aqui que custa R$ 100, a associação paga esse fornecedor R$ 100. E aí, se destacar 30%, esse fornecedor agora, eu vou ter que pagar para ele 70 para ele, 30
de tributo, certo? Certo. Só que se esse fornecedor, me corrija, tá? Se eu tiver errado, por favor. Se esse fornecedor não conseguir fazer o dever de casa dele, que ele não destacar, organizar essa questão tributária dele, ao invés de ele receber 70, ele vai querer me cobrar 75. Portanto, o meu serviço final, que antes era 100, ele vai passar a ser 30 do imposto mais 75 dele lá, eu estaria pagando 105, que levaria um aumento por essa, vou chamar aspas, uma desorganização ou falta de entendimento pleno da regra, aumento de 5% nessas migrações. Estou correto com o entendimento assim? É isso. Eu Tá, gosto. então é só para esclarecer um pouco assim, números para as pessoas possam Eu entender. gosto de separar o fornecedor, vamos olhar fornecedor, eu gosto de separar ele em 3 categorias, né, Thiago? Esse fornecedor, quando ele tem ali um preço, vamos pegar um contrato ali de R$1 milhão, né, de manutenção, de segurança, esse fornecedor ele pode ter 3 comportamentos, né? A priori, o que é o certo, que é o acadêmico, bonitinho, ele vai olhar para aquilo ali e vai falar o seguinte, peraí, dentro desse 1 milhão, eu tenho alguns tributos que vão ser extintos. E ele vai tirar esses tributos dali. Então, isso vai descer, por exemplo, para 800 mil. É o preço dele. Só que quando ele emitir a nota, vai ter os tributos novos, que é 30%. Então, ele vai pegar, o produto dele custa agora 800, porque ele tirou os tributos antigos, mas veio um tributo novo de 30%. Então, ele vai cobrar ali, por exemplo, mais 240 mil, e esse contrato passa para 1 milhão e 40. Esse é um. O outro, ele vai fazer... O outro vai manter preço, e aí é o mercado quem vai definir isso. Ele vai dizer, não, eu entendo que você não pode ter impacto, eu vou manter o 1 milhão no preço final. Vou fazer uma conta aqui de trás para frente, vou definir meu preço, vou pôr 30%, você vai pagar os mesmos 1 milhão. De novo, a lei fala como tem que ser? Não, o mercado vai definir isso. E existe aquele que eu chamo de arrojado, e que eu tenho visto ele no mercado. É aquele que fala assim, eu não sei o que tinha lá dentro, eu sei que agora tem um novo que é 30%. Se era 1 milhão, toma, agora é 1 milhão e 300. Se você quiser, bem, se não quiser, tem quem queira. Esse cara vai existir no mercado, né? E aí, qual que a gente vai trabalhar? Né? É isso. Maravilha, Lucas. Obrigado, né? Então, obrigado aí pela sua. A gente vai falar mais vezes aqui até o final do ano, né? Eu que Tá agradeço, bom? pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, só reiterando, né? Então, observe pela explicação que se tivéssemos um serviço de 1 milhão, quando eu tiro os tributos antigos, cai, por exemplo, 800. Vier os novos, 1 milhão e 40. O que seria potencialmente acrescido no nosso custo da operação? 40 mil, 1 milhão, 4%. Tá? Então, porque às vezes a gente escuta por vai aumentar de cara 30, tá? Isso não é verdade. Tá? Então, é importante a gente ter isso. Aí cabe, como ele disse, buscarmos caminhos, fornecedores, mercado, para buscar manter essa equidade, tá bom? Vamos lá. Gustavo agora vai trazer aqui compartilhamento também aqui sobre os impactos da tributação de renda e do patrimônio, né? Estratégia para reorganizar estruturas familiares, empresariais, diante desse novo contexto fiscal brasileiro. Tá? Obrigado, Gustavo. Gustavo é associado também, né? Então é sempre importante também ter associado, poder colaborar conosco aí. Obrigado pela sua disposição, e seu tempo, seu conhecimento. Obrigado, meu amigo. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Thiago, obrigado pelo convite. Tá? Acho que esse evento é fundamental porque já estamos vendo aqui que a reforma tributária ela traz mais dúvidas do que certezas, né? Igual o Thiago falou, eu sou condômino, então sou vizinho de vocês, tá? Da minha família, se fizer barulho aqui são meus meninos. Estão aqui para poder prestigiar o papai. Eu trabalho há 18 anos, pessoal, com advocacia que eu chamo de patrimonial, basicamente fazendo planejamentos na frente empresarial, sucessória e tributária. E a reforma tributária, ela vem, muda de fato, a gente pode chamar isso aqui de reforma tributária, ela mexe de forma muito profunda no nosso sistema e ela atinge absolutamente todo mundo, tá? Até a pessoa que é de baixa renda vai ser atingida. Então, ela muda especialmente a dinâmica. O Lucas falou isso aqui, só não falou a expressão, tem uma coisa que muda muito a dinâmica de negócios, que é o tal do split payment. Eu tenho defendido bastante isso aqui. Tem muita empresa, às vezes, negligenciando essa transição da reforma tributária. Infelizmente, muita empresa vai quebrar com isso, porque ela vai tirar a possibilidade de sonegação. Então, a maioria dos contribuintes do Brasil, infelizmente, ou felizmente, acabam sonegando por uma questão que a gente escuta de mercado, né, por uma questão de sobrevivência.
a sonegação ela não será uma escolha, a sonegação ela será inviável. Vai ser já a partir de 1º de janeiro do ano que vem? Não, a gente tem essa regra exatamente de transição. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, especialmente sobre esse novo mapa do patrimônio, que eu chamei, e para onde que aponta aqui, para poder... Mas é para cá? Que eu estou apontando aqui, não está passando? Deu? Então, vamos lá. A gente falar um pouquinho sobre essa nova tributação na renda e no patrimônio, porque ela mexe no sistema que nós temos hoje dos nossos imóveis, por exemplo, dos nossos bens móveis e também na nossa renda. Nós tivemos uma mudança muito grande, especialmente nessas duas frentes. Pode colocar o próximo, por favor? O Lucas falou um pouquinho aqui sobre a vinda dessa CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Eles serão cobrados numa sistemática que a gente chama de IVA, especialmente quem já viajou para países europeus, tem até países sul-americanos que já utilizam essa sistemática do IVA há muito tempo. A gente chama de Imposto sobre Valor Agregado. A gente ainda aguarda a definição da alíquota desse IVA, para que a gente saiba exatamente alguns dos impactos. E qual que é o desafio aqui? A gente vê muito sobre o setor. Quando a gente começou a discutir a reforma tributária, a gente sempre pensava o seguinte: o que a gente quer da reforma tributária? Todo e qualquer cidadão brasileiro queria redução da carga tributária. Infelizmente, não queria ser eu a dizer para vocês, mas a carga tributária ela não vai reduzir, porque o nosso sistema ele é arrecadatório e a gente vive uma sistemática de deslocamento. Então, se eu tiro a tributação de um lugar, a tributação vai ser deslocada para outro lugar. Então, nós temos setores que serão beneficiados, nós teremos setores que irão sofrer. O Lucas já até falou aqui, prestadores de serviço de maneira geral irão sofrer um pouquinho mais, entre vários outros. Então, nós estamos aguardando a alíquota, de fato, desse IVA. Nós temos estudos, essa alíquota será essa soma de IBS e CBS. Nós temos estudos falando lá no começo, que seria de 26% até 27%, e hoje nós já estamos falando de algo beirando ali 28%, que já daria para o nosso país a maior carga tributária de IVA do mundo. Tá? O maior que nós temos hoje é de 27,3%. Então a gente já começaria com a maior IVA do mundo. Ali são notícias, né, em relação a esse movimento que nós estamos passando, e teve um bem interessante, mas no meu olhar para o lado negativo, que foi do secretário da Receita, que ele falou que já, claro, existe essa definição da alíquota do IVA, só que eles não querem publicizar ainda, porque entende que pode ocorrer uma comoção popular. Infelizmente, eu obviamente não vou entrar nessa pauta política, mas existe uma eleição, né, que está chegando, então se você divulga agora uma alíquota de IVA de 28%, você gera um transtorno, né? Só que a gente nunca perde quando a gente é transparente. Então, igual eu falei, está todo mundo com muita dúvida aqui, o que a gente de fato vai pagar? A gente ainda aguarda alguns números. Só para vocês terem uma ideia, a Receita também, de forma sistêmica, ela tem mudado um pouquinho o prazo acerca das ferramentas que ela tem utilizado. Para quem não sabe, a gente já está em transição, tá, pessoal? A reforma tributária, a transição começou em 1º de janeiro desse ano. Então, as empresas já estão precisando se adequar, os sistemas, as ferramentas também, para que efetivamente possam fazer essa vinda. Esse tributo que está sendo criado, ele vai aumentando à medida que ICMS e ISS que estão morrendo vão diminuindo, até 2033. Então, a CBS ela já estará plena a partir do ano que vem, a contribuição sobre bens e serviços. E o tal do split payment, ele vai valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E a Receita tinha dado um prazo inicial para que esse sistema pudesse ser testado em março. Esse prazo foi prorrogado para agosto, era para ter sido a coisa de 15 dias atrás, liberado o sistema e já prorrogou novamente. Então ele muda a dinâmica dos negócios, mais para frente eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, vamos de fato falar sobre a questão da tributação na renda e no patrimônio. Nós temos uma regra nova que veio com essa regulamentação da reforma tributária, trazendo a incidência de IBS e de CBS onde a gente não tinha. Falando de uma maneira muito simples, você proprietário de um imóvel, que você alugava esse imóvel para um terceiro, você não pagava imposto sobre serviço, não havia incidência do famoso ISS. E agora, na locação de imóvel, haverá incidência de IBS e também da CBS. A CBS, lembrando, substitui PIS e COFINS, que a gente costuma ver ali dentro das empresas, dentro dos CNPJs. Então, esse artigo 251 dessa regulamentação da reforma tributária, a Lei Complementar 214, ele fala o seguinte, ele traz um enquadramento que toda pessoa que tiver locação, renda proveniente de locação, proveniente de arrendamento também, tá, gente? Então, isso aqui vai bater lá na atividade rural também.
superior a R$240 mil anuais. Isso dá R$20 mil por mês. E guarda esse número de 20 mil aqui, porque ele é uma linha divisória muito importante lá para o final da minha fala e para a prática. Ele traz um E. Então, isso aqui não é cumulativo, não é ou, não é alternativo. Ele fala o seguinte: a pessoa que tem acima de 3 bens. Então, se você tem renda de aluguel de R$240 mil anuais e mais de 3 bens, você se torna contribuinte de IBS e de CBS. A pessoa que entendeu essa dinâmica já está começando a se organizar, porque é igualzinho o Lucas explicou aqui que acontece dentro de um condomínio. Toda e qualquer relação negocial, ela pode ou deverá ser revista. Então, já tem cliente, por exemplo, que já está sendo demandado por locadores, por donos de imóvel, repassando esse custo, repassando essa incidência de IBS e CBS para o contrato. Então, isso aumenta o preço. Existe legalidade para esse repasse? Existe, mas no final das contas você tem uma relação interparça, uma relação contratual, negocial. Vai depender de você, inquilino, decidir se você quer absorver isso ou não. Porque o contrato, obviamente, antes não trazia essa previsão, porque não existia incidência. Então, agora você vai, de fato, acabar negociando isso aí. E ela traz uma situação também relacionada à venda de bens. Você que vende imóvel, constrói aquela casa, constrói a casa de alto padrão no condomínio para vender, constrói a casa padrão Minha Casa Minha Vida para poder vender. Se você efetuar a venda de 3 imóveis durante um ano, você também se torna contribuinte. Então, se você faz isso na sua pessoa física, se você faz isso de forma informal, você também terá essa nova incidência. Ou seja, no final das contas, tudo muda aquela famosa última linha, né? O lucro líquido que você vai ter dentro de uma operação dessa. E se você vende um imóvel próprio, você pode vender um a cada 5 anos. Vamos imaginar que você vai resolver mudar, você tem um imóvel, você vai vender. Se você vender outro imóvel seu, mesmo adquirindo posteriormente e depois vendendo, você vai ter essa incidência também. Então, é uma incidência grande. E eu vou mostrar para vocês exatamente qual é o impacto disso aqui em números. Pode mostrar lá? Quando você estrutura o seu patrimônio e a gestão do seu patrimônio em uma empresa, que muita gente chama de holding aí, mas sem entrar na esfera do romance que o mercado coloca em cima de holding, essa empresa que detém bens é a famosa empresa administradora de bens. Tem gente que chama isso de holding patrimonial. Essa linha de R$20 mil ela é importante pelo quê? Não existe uma situação absoluta, não existe uma questão singular. É um contexto que deve ser analisado, são várias frentes que devem ser analisadas para poder dizer para você, vale a pena eu ter um imóvel dentro de uma empresa? Vale a pena eu ter uma holding, eu ter uma administradora de bens ou não? Tem um contexto a ser analisado. Mas hoje, você que aluga imóvel na sua pessoa física e você tem renda proveniente desse aluguel de aproximadamente 18 a 20 mil reais, se você faz na pessoa física, você vai lá para o famoso 27,5% de imposto de renda, que é a tributação da pessoa física. Se você tivesse numa pessoa jurídica, hoje, antes da reforma, pessoa jurídica é essa que tem que estar no lucro presumido, tá? É o regime que faz sentido para essa administração de bens, porque ele sai mais em conta. Você estaria pagando aproximadamente 11%. Então, pessoa física versus pessoa jurídica. Aqui a gente tem um detalhe importante que é o dia a dia. Eu tenho cliente que tem renda de 50 mil reais por mês e não tributa absolutamente nada. Renda na pessoa física. Obviamente, se a gente fizer a conta, ele deveria estar na pessoa jurídica e estaria pagando muito mais barato. Só que o que acontece, gente? Já vem uma notícia muito ruim ali para nós e para vocês, que é o tal do CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que já vem sendo discutido há muito tempo e agora será implementado a partir de 1º de janeiro do ano que vem, que ele traz um compilado gigantesco de dados, de informações. Nós vivemos a era de inteligência artificial, de tecnologia da informação, a era de dados. Então, eu diria para vocês hoje que o fisco ele é mais do que referência, que a Receita Federal é mais do que referência no mundo, ela é top 3 no mundo hoje, como qualidade de processamento de dados, como informação e como sistema de processamento de dados de contribuinte. Então, eu posso dizer o seguinte, a Receita Federal sabe absolutamente tudo o que você faz. Só para vocês terem uma ideia, o Estado de Goiás, desde quando o PIX nasceu, através da Secretaria da Economia, que a gente chamava lá de Cefaz, ele audita 100% dos PIX que são transacionados aqui. Então, se você fez um PIX de 1 centavo ou de R$1 bilhão, a Cefaz sabe que você fez. Hoje, quando você abre uma holding, muita gente utiliza para fazer planejamento sucessório, no dia que você abre uma holding perante a Junta Comercial de Goiás, automaticamente ela notifica a Secretaria da Economia. Porque ela sabe que tem um monte de gente que faz fraude, então ela já notifica para poder ser fiscalizado. Então, 100% das nossas informações já estão com a Receita, a nossa vida é um grande Big Brother. Então, quem não tributa,
Eu falei aqui agora há pouco, infelizmente a era da sonegação está com dias contados, não será mais uma opção. A mudança da dinâmica da arrecadação vai impossibilitar que esse sonegador continue seguindo esse movimento. Mas falando em números, como é que funciona ali a tributação? Você vai ver que de toda a renda que você tem, de toda a receita que você tem de uma empresa que está no lucro presumido, de 100% dessa receita você tem tributação de PIS e COFINS, que é onde vai entrar a CBS. E que, a depender da tabela, é porque na atividade imobiliária é essa, a presunção de lucro ela é de 32%, você tem 15% de imposto de renda, mais 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. E se no trimestre você tiver mais de 60 mil de lucro, você tem um adicional de 10%. Poderia dizer para vocês que essa tributação agregada, de maneira geral, ela beira ali os 16%. Então, por que a gente está usando aqui o lucro presumido? Porque a empresa que administra bens, em regra, ela está nesse regime. E aí, qual que é a grande mudança aqui, pessoal? Se hoje você na empresa paga 11,33 aproximadamente em cima da sua receita, a reforma tributária ela vai mudar esse número para aproximadamente 16. Leia-se, ainda estamos aguardando, né, a alíquota efetiva de CBS, de IBS, mas ela vai chegar ali 16, então a gente tem sim um aumento significativo. Isso impacta absolutamente todo mundo. E uma coisa que eu sempre defendo, pessoal, planejamento tributário é uma coisa viva. Então, se você já fez um planejamento tributário, se você já fez um planejamento sucessório, se você tem a sua holding, você tem que olhar isso. Você tem que revisitar, porque tem uma nova regra. Infelizmente, vem uma nova regra. E mesmo que você revisite, não significa que daqui a 5 anos está tudo certo, está tudo bem. Novas mudanças virão. Olha a quantidade de atividade legislativa que nós temos no nosso país. Então, ali, o número cresce, mas se você comparar ainda com a pessoa física, 27,5% versus 16%, a gente ainda tem um benefício. É para todo mundo, Gustavo? Não, eu diria essa linha transitória. Quem tem renda ali de aluguel de 16, 17, 18 mil reais mês, já justifica. Pode colocar a próxima. E tem uma questão pontual também, trouxe ali um impacto para você ver, se hoje você pagaria, antes da reforma, 11,33, ali eu usei um exemplo de uma pessoa que tem receita de 750 mil reais por ano. Você pagaria aproximadamente tributação 7 mil reais, ela vai saltar para 10. Tá? Isso numa locação comum, por assim dizer, porque pode mostrar o próximo slide. Essa ali é a famosa locação por temporada, que o pessoal chama aí, conhece no mercado Airbnb. O Airbnb vai saltar para 24%. Então ali praticamente dobra. Você sai de 7 para 15 e tem os mais pessimistas aí dizendo que vai saltar para 44. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Porque isso é importante. Se você tem imóvel no Airbnb, às vezes você vai ter que repensar a forma de locação, porque a tributação muda. Ah, mas eu não declaro, eu não vou declarar. Você sabia que a própria plataforma declara para você? Essa informação já está lá na Receita Federal, tá bom? Então, bastante cuidado com isso. Vamos lá? E aí, como se não bastasse, essa tributação adicional, essa questão nova que vem sendo criada, nós tivemos a publicação de uma lei no início desse ano que trouxe uma tributação adicional também no lucro presumido. Todas aquelas empresas que tiverem receita bruta acima de 5 milhões de reais no ano, a partir desse gatilho dos 5 milhões de reais, ela ainda paga um adicional de 10%. Só que isso aqui já tem ADI, tá? Já teve gente que entrou para poder discutir porque existe uma ilegalidade, atividade legislativa falha, ilegalidade na lei, porque ela compara, lá no início do dispositivo, ela compara o lucro presumido com um benefício fiscal. E ele não é um benefício fiscal, ele é um regime de apuração de tributos, igual o lucro real, igual o lucro presumido, igual o simples, com as suas particularidades, né? É uma escolha de opção fiscal. Então, quem eventualmente está nessa configuração, tem empresa no lucro presumido, fatura de forma bruta acima de 5 milhões de reais no ano, você já deveria estar pagando isso aqui, e se você está pagando, tem uma solução ali, tem uma oportunidade para você discutir sem aventura jurídica, tá? Eu particularmente sou contra teses mirabolantes, essa é uma tese segura. Próximo. E aí vem o CIB, né, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que eu citei para vocês. Ele traz basicamente a unificação de informação. Só para vocês terem a ideia, e a gente vê muito isso aqui no dia a dia, né? Às vezes as pessoas são proprietárias de imóveis, compraram imóveis há muito tempo atrás, o imóvel está com declarado defasado, né? Imóvel declarado com valor baixo, está tudo bem em relação a isso, tá? Só depende do que você vai fazer dali para frente. Eu vou integralizar numa empresa, eu vou vender esse imóvel, aí sim você tem um impacto, né? Claro, você precisa de uma estratégia. Mas, hoje, caso você precise vender esse imóvel, caso você vá para um processo de inventário, um cartório hoje ele não deixa você fazer nada se a situação documental do seu imóvel não esteja 100%, não esteja limpa, não esteja tudo organizado.
Então, tem muita gente que tem imóvel, que tem documento enrolado, documento atrasado, vai te embaraçar com absolutamente tudo, então vale olhar com carinho essa questão de regularização documental. Só para vocês terem uma ideia, esse cadastro ele reúne absolutamente tudo. Então, toda informação que transita numa prefeitura, quando ela está fazendo uma avaliação de IPTU, uma avaliação de TBI, ela tem toda a informação da Cefaz, da Secretaria da Fazenda também. Hoje o Estado de Goiás tem uma das secretarias da Fazenda mais atuantes do Brasil, e inclusive uma metodologia muito pesada, muito forte, que é a metodologia da reforma tributária, tá, gente? Para avaliação de bens do contribuinte lá, seja no evento sucessório, né, que é o causa-mortes, ou no evento gratuito, que é a doação, a gente paga até 8% aqui de TCMD, né? Então, isso ali centraliza as informações. E com esse compilado todo, com esse banco de dados, qualquer ente tributante, seja a Secretaria de Finanças, Secretaria da Fazenda, seja a Receita Federal, ela consegue ter informação da sua empresa, do seu imóvel, da sua receita, entrada e saída de dinheiro. Então, isso aqui, para além do que eu estou dizendo, ele trava bastante a questão da sonegação. Hoje, a hora que você vende um imóvel no cartório, automaticamente ele já informa. A Receita Federal, existe acordo de cooperação entre os entes, ele tem obrigatoriedade de fazer declaração, por exemplo, de MOB, dentre várias outras. Então, esse cadastro chega efetivamente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, e ele vai ser muito importante, porque ele muda essa sistemática, fazendo essa integração, então existe uma tendência. A tendência é que você já viu que, na hora que você vai lá pagar o IPTU do seu imóvel, ele está avaliado no valor. Na hora que você vai vender esse imóvel, você vai comprar um imóvel que vem o ITBI, você tem uma outra avaliação. Na hora que você vai para Estado, o mesmo imóvel, num evento sucessório ou gratuito, você tem outra avaliação. Então, a tendência é que esse cadastro traga uma unificação. Então, imagina o seguinte, vai lá para o seu dia a dia. É comum o valor do nosso imóvel estar um pouquinho abaixo do que o carnê, né? Lá no carnê do IPTU, um pouquinho abaixo do valor de mercado. É tendência que, se ele equipara esse valor para qualquer esfera, a tendência é que o nosso IPTU suba, porque a base de cálculo ela vai ser aumentada, para expressar a realidade. Eu tenho aqui uma escritura que me informa que você comprou um imóvel por X mil reais. Ah, mas eu passei a escritura por valor mais baixo. Ela sabe, inclusive, como e o que você recebeu. Então, cuidado com essa situação. Esse cadastro ele é bem relevante, tá? Ele muda bem também essa dinâmica. Pode colocar a próxima, por favor? E aí, vem o outro lado ali, que é a tributação da renda, né? O bolso de muita gente aí está sofrendo por causa daquela lei, que é a Lei 15.246. Ela já está valendo, gente, desde 1º de janeiro desse ano, e ela fez o quê? Ela foi lá para a população de baixa renda e atribuiu uma isenção, dispensa do pagamento do imposto de renda, para quem ganha mensalmente até 5 mil reais. Olha o que eu falei para vocês, que tributação é deslocamento. Mais de 25 milhões de brasileiros foram beneficiados com essa isenção, ou seja, deixaram de pagar imposto de renda. O governo precisa dessa grana, ele precisa dessa receita para manter suas contas públicas, então ele precisa tirar de outro lugar. Ele foi lá para o outro lado e criou o que a gente chama de tributação da alta renda, fazendo com que pessoas que têm renda acima de 50 mil reais mensais ou acima de 100 mil reais mensais paguem de 2,5% até 10% de imposto de renda adicional mínimo. O que eu estou te dizendo? Que se em janeiro você recebeu 100 mil reais na sua atividade, na sua prestação de serviço, num aluguel que você tem, e você não pagou esse imposto de renda adicional, você já está inadimplente perante a Receita Federal e você já tem um risco fiscal. E todos os meses da mesma forma. Isso impacta muito, especialmente quem tem empresa. Porque quem tem empresa vive, em regra, da distribuição de lucro. Tem até uma tecnia no mercado que as pessoas têm falado que essa lei trouxe a tributação dos dividendos. Ela não traz, tecnicamente, a tributação dos dividendos. É que se você receber lucro, dividendo da sua empresa acima desse limite, você vai pagar. Essa renda é tributada, independentemente se ela é renda isenta ou não. Então, ela deslocou lá para o outro lado, mas o cidadão brasileiro é bem criativo, vamos lá. O que aconteceu? Nós tivemos o outro lado da moeda, pode passar o slide, que traz exatamente essa situação da tributação da alta renda. A Receita tinha uma expectativa de arrecadar bons bilhões de reais, mais de 15 bilhões de reais com esse deslocamento, e ela está com um déficit de 10 bilhões de reais. Isso tem 2 cenários, tá? Um cenário que teve gente que se organizou e se planejou. Você que acompanha o mercado financeiro, acompanha a Bolsa, viu que as empresas, porque a lei autorizava isso, elas anteciparam a distribuição de lucro, fizeram o que tinha que fazer, tarefinha de casa até 31 de dezembro do ano passado, e tem gente que está sonegando mesmo. O que importa é que o governo está com um buraco ali naquela arrecadação. Como é que está meu tempo? Acabou? Então, finalizando, está com um buraco ali naquela arrecadação
justamente porque essa tributação está entre nós. E vamos lá, já estou finalizando aqui. Nada não é tão ruim que não possa piorar, não queria ser o passageiro dessa notícia. Está muito forte esse projeto aí de vir efetivamente o imposto sobre grandes fortunas para o nosso país, tá? E ele é uma tabela, gente. Quem tem acima de 10 milhões de reais vai pagar 1% sobre o valor do patrimônio, tá? Só que é todo ano, tá? Além de tudo que você já paga. Mas eu não sou vendedor de medo, tá? Isso aqui precisa ser aprovado por lei complementar, mas é porque a próxima iniciativa do governo federal seria isso aqui, passar isso aqui, tá bom? Vamos lá, para a próxima, para eu finalizar. Que cuidado que eu trago para vocês? O cidadão brasileiro, né, sempre tem essa mente até defensiva de que sonegação é uma forma de sobrevivência. Sonegação, infelizmente, não é uma forma de sobrevivência, ela é o passaporte para que você tenha problemas maiores. E, infelizmente, nós estamos na era da informação e o que mais tem é a facilidade do que a gente acessa, especialmente na tela ali do celular. Então, tem muita gente vendendo facilidade. Fazer sucessão no Amazonas, porque aqui é 8%, lá é 2%. Saída fiscal para o Paraguai, porque a tributação lá é de 1%. Não é simples assim, pessoal. Se fosse simples, você simplesmente abrir qualquer coisa, fazer um domicílio fiscal no Paraguai e pagar 1%, todo mundo tinha feito. Todo mundo está aqui inteligente teria feito, não é assim. Então, ali são várias notícias de operações nas mais variadas frentes, seja na tributação da renda, seja na sucessão, seja nessa distribuição de lucro desproporcional, que muita gente faz, que tem alta fiscalização e tem alto índice de problema, porque eu brinco que até para fazer errado tem que fazer certo. Então tem que tomar cuidado com os planejamentos que são idealizados. E por fim, a gente tem uma grande solução, uma grande alternativa, mas ela não é para todos, tá? Mas você que especialmente é multipatrimônio e multinegócios, o grande ponto da tributação da alta renda é levar o dinheiro para sua pessoa física. Mas se você hoje pega o dinheiro, por exemplo, da sua atividade rural, manda para sua pessoa física e com esse dinheiro que você tem, você compra um outro imóvel, você aporta em determinado negócio. Quando você manda para sua pessoa física acima daqueles limites que eu te mostrei, você vai pagar esse adicional, você deve pagar. Se você tem esses multinegócios, essa dinâmica de holding, uma empresa gerencial, ela terá embaixo dela várias outras empresas. Então você pega lá, exemplo, no seu restaurante, o lucro que você teve, você distribui para essa holding. E desse lucro que você teve, você joga para outra empresa aqui para poder comprar imóvel, lá na sua empresa administradora de bens. E aí você joga lá para outra empresa para poder comprar veículo, porque você tem uma locadora de veículos, qualquer que seja o exemplo. Se você não leva para a pessoa física, você pode levar até 50 mil reais. Se você levar acima, você tem essa tributação adicional. Gustavo, minha renda é gigantesca, e aí? Infelizmente vai ter um outro lado que você vai pagar, mas felizmente a capacidade contributiva, se você está ganhando mais, você vai naturalmente pagar mais. Então, tem muita estratégia. O único disclaimer, o único cuidado que eu sempre peço é, a gente está cheio de gente vendendo facilidade, então muito cuidado com essas teses mirabolantes, porque eu fico triste hoje que nos 18 anos de atuação que eu tenho, mais de 18 anos de atuação, 70% do trabalho que eu faço hoje é corrigir coisa que advogado ou contador, infelizmente, fizeram errado porque botaram risco. O primeiro pilar de qualquer planejamento deve ser segurança jurídica, a economia consequente e lógica é redução tributária. Se eu quero só redução tributária, eu coloco a segurança jurídica em risco. Então, cuidado com essas questões mirabolantes aí de economia de 90%, de 1% em Paraguai, porque não é para todos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Gustavo. E assim como o Lucas e o Gustavo, né, no final aqui vai estar respondendo as perguntas de vocês. Como tem mais tempo aqui, vou passar aqui e convidar o Fernando de Paula, que ele vai trazer também aqui uma outra palavra para a gente aqui, né, que como transformar a renda tributária, a reforma tributária, em oportunidade de revisão estratégica, ganho de eficiência e fortalecimento da competitividade empresarial. Obrigado, Fernando, pela presença, pela oportunidade de estar aqui colaborando conosco aqui. Fernando também é associado aqui da Associação Residencial Alphaville e também é o proprietário da FTPA Advogados e hoje é advogado aqui da nossa associação. Tá? Por favor, a palavra está com você. Primeiramente, boa noite a todos. Tiago, satisfação enorme estar aqui. A iniciativa de vocês de propiciar uma oportunidade dessa para nós é relevantíssimo. Escutar o Gustavo Reck, escutar o Lucas é sempre muito bom, não é a primeira vez que eu faço. Parabenizo vocês da diretoria, inicialmente. Parabenizo a nossa coletividade, né, que acaba que estamos todos aqui numa segunda-feira, neste horário, falando daquilo que academicamente, né, Marcelo?
A gente fala que o direito é um conjunto harmônico de normas e princípios jurídicos. Depois que eu escuto vocês dois falarem, eu acho que é um manicômio jurídico, é isso que nós somos. Porque a gente acaba se deparando com tantas leis e tantos entendimentos. A reforma tributária hoje nos empresta muito mais dúvidas do que certeza. Isso aí é a única certeza que eu tenho. E parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem senões para serem desvendados. Eu tomo a liberdade de vir falar com vocês de um tema um pouco mais estrutural, talvez, do que o que foi colocado aqui pelos os meus pares. E eu começo fazendo uma pergunta para as senhoras e para os senhores. Durante os últimos 40 anos, toda a estratégia para atrair indústrias para o estado de Goiás, ela foi alicerçada num tal de incentivo tributário de origem. Vocês já ouviram falar disso, eu tenho absoluta certeza. Basicamente, a gente foi criando programas que davam descontos de impostos para atrair empresas para vir para o nosso estado. Por que isso era possível fazer? A questão é simples. Por que que uma empresa vai migrar para o interior do Planalto Central, onde não tem porto, não tem hidrovia, não tem uma rede aérea adequada, não é lá que está o grande consumo de massa, e ela vai se propiciar a produzir ali com todas as deficiências de infraestrutura? Eu preciso ter um incentivo. O incentivo vem justamente do desconto de impostos que nós demos. Ocorre que a reforma tributária, ela faz justamente a inversão daquilo que era a régua que até então foi utilizada. Então, sem ser tão alarmante como o meu colega Gustavo mais cedo, é um ponto de inflexão que nós temos que pensar como que as nossas empresas, como as políticas públicas, elas vão fazer para, a partir de agora, como muito bem colocado, a reforma tributária começa em 26, mas ela vai até 33, que tipo de armadura o estado de Goiás vai ter para suportar as intempéries que a reforma tributária nos impõe. Por gentileza, pode mudar aí, por favor. Enfim, a lógica, então, até agora foi: eu lhe empresto, empresa, um desconto dentro dessa sistemática de incentivo fiscal na origem, para que você produza aqui, e aquilo que você vende, por exemplo, para outro estado, eu posso te abater, te dar de desconto, o percentual que vai variar aí de 7% a 12%, você economiza isso aumenta a sua margem e, consequentemente, é o diferencial competitivo que eu lhe ofereço, a famosa guerra fiscal entre os estados, para você vir aqui produzir. Ocorre que a reforma tributária, ela vem e faz a seguinte situação: não se faz mais o imposto ser pago na origem, e sim no destino. É como se toda uma régua da qual a gente aprendeu nos últimos 40 anos a criar divisas, a criar empregos, a criar renda no nosso estado, simplesmente passará a deixar de existir gradativamente. E nós vamos ter que tomar iniciativas para a preservação de emprego, de renda e de divisas aqui no nosso estado. Portanto, é uma mudança de lógica. O imposto passa a seguir o comprador e não o vendedor, conforme eu já havia dito. A gente tem, então, trazendo aquilo que já foi dito, uma simplificação dessa sopa de letrinhas, né? A gente tinha ICMS, IPI, PIS, COFINS, além de outros impostos que todo mundo aqui já está careca de saber, e a gente tem a redução disso para o sistema de IVA, via CBS, quando é imposto federal, via IBS, quando é imposto estadual. Sob esse viés, é ótimo.
a gente consegue entender melhor e, conforme muito bem colocado pelo Lucas, quando você for criar a precificação sua agora, a partir do ingresso efetivo dessas medidas, era só tirar o imposto que você aplicava anteriormente e aplicar o novo imposto. Como isso vai se dar na prática, nós sabemos que a criatividade, de modo geral, do brasileiro não nos permite sermos muito alvissareiros de como que isso vai dar. Então, eu entendo que a gente tem que ter cautela, principalmente institucionalmente falando, na aquisição por parte dos nossos fornecedores. Vai ser uma fiscalização recíproca, Lucas, entre aquele que presta e aquele que toma o serviço, porque eu vou estar sempre analisando qual que é o regime tributário que ele está, qual que é o regime que eu estou, para saber se eu consigo ou não o benefício da não cumulatividade desse imposto. O que eu quero dizer com isso? A cumulatividade do imposto é que quando eu comprava de energia elétrica a bem de capital para produzir aqui em Goiás qualquer tipo de produto ou serviço, esse produto, essa energia ou esse bem de capital, nem sempre eu conseguia abater do processo produtivo, da cadeia de produção, todos os impostos que eram gerados. E isso vai gerando uma bola de neve em que torna as empresas brasileiras não competitivas ao mercado externo. A reforma tributária ela trouxe expressamente meios que nos permitem fazer este abatimento de impostos. Porém, a gente tem mais uma infinidade de outras questões que serão oportunamente colocadas para a gente analisar e que, de fato, trazem também transtornos de toda a ordem para nós. Pode passar, por gentileza. Esse aqui é o cronograma que já foi colocado tanto pelo Lucas quanto pelo Gustavo. A gente começa em 26, a gente tem em 27 o split payment, que já deve começar, foi adiando. Eu imagino que o que foi colocado aqui não é um viés político, mas é fato que a informação e a transparência que todos nós merecemos, ela tem sim um impacto agora nas urnas que se avizinha, e qualquer tipo de informação que geraria um temor de aumento de impostos ou de não sonegação, ou mesmo de investimentos para poder alcançar aquilo que está sendo colocado na nova reforma tributária, claro que isso pode eventualmente impactar nas urnas, e eu acho que essa é uma das razões. Fato é que a gente vai ter, ao longo dos próximos anos, até 2033, as alíquotas de referência plenas e graduais, tanto de ICMS e ISS, do governo do estado e municípios, virando todos IBS. Para pensar que loucura que é isso. Nós temos aí 27 estados, 8 mil municípios, e cada município e cada estado tem a sua legislação. Há de convir comigo que algo precisava ser feito mesmo, porque a gente que advoga, a gente passa, e quando você fala advogar, não é um problema que é exatamente meu, né? É um problema da sociedade. Quando eu pego uma análise jurídica para fazer das questões que me são colocadas enquanto advogado empresarialista, não sou tributarista como os colegas que aqui estavam, a gente se depara com um emaranhado de legislações que muitas das vezes elas enfrentam dois grandes problemas, as chamadas anomias e antinomias. Anomias é quando eu não encontro normas nos municípios, nas leis orgânicas, sobre determinados assuntos de extrema relevância, mas que lá não tem. Antinomias é quando a Câmara dos Vereadores e o próprio prefeito conseguem colocar uma legislação que impacta na própria Constituição sem qualquer tipo de constitucionalidade sobre essas questões. Então, a gente se depara com isso o tempo inteiro. Próximo slide. Esse aqui é um ponto que eu trouxe para vocês, para a gente perguntar por que esse tema é tão importante para nós. Eu falo dos incentivos fiscais que atraíram as empresas para o estado de Goiás nos últimos 40 anos. Primeira observação que eu faço: 85% da receita tributária estadual, quer dizer, a máquina estadual, ela é movida pelo ICMS. Isso é dado do próprio estado do ano de 2022. Se 85%, este é o imposto que vai acabar. A gente tem que ter um motivo para se preocupar com isso, porque ele, junto com o ISS, que é um imposto de competência municipal, vai virar o IBS.
e criou-se, inclusive, um novo órgão, que é o Comitê Gestor do IBS, que ficará responsável pela arrecadação e pela destinação desse recurso, agora sob aquela nova régua que eu falei. Não mais para o vendedor, mas sim para o comprador. Então, se a gente não tiver mecanismos de ajustes, pode ser que as contas do nosso Estado não consigam ser pagas a partir da implementação disso aqui tudo. E aqui um mero número para a gente ver qual que é o tamanho disso, né? A que ponto chegamos com 40 anos de incentivo? Quem nunca viu falar do Produzir, né? Do Fomentar, do Pro Goiás agora recente? Todos eles nos ajudaram a atrair empresas para cá e nos levaram a essa posição, 7ª maior parque fabril do país. Quer dizer, só dando um exemplo do tamanho da eficácia de uma estratégia que vem sendo adotada ao longo dos anos, gerando mais de 300 mil empregos diretos. Só nessa área, né? Eu me recordo de uma leitura há tempos em que Goiânia-Brasília, esse corredor, seria o 2º maior corredor populacional do país. Não sei se essa informação ainda se confirma, mas a gente vem ganhando competitividade, vem ganhando infraestrutura, vem aumentando a participação de Goiás na economia, mas sempre alicerçado no mesmo sistema, na mesma estratégia de atração de empresas, que é a redução do imposto. Aí você fala, mas é estranho, né? Porque eu reduzo o imposto para trazer empresas para cá e, ao mesmo tempo, isso aumenta impostos aqui? Sim, parece paradoxal, mas não é. É porque a gente acaba reduzindo o imposto sobre uma fatia pequena do bolo. Antes eu não tinha imposto nenhum porque a empresa não estava aqui. Então não tinha geração de impostos. Lembra que a régua anterior à reforma era o tributo na origem. Então, eu reduzo o imposto para a empresa pagar imposto em Goiás, certo? Quando eu, em Goiás, vendo para São Paulo, parte desse imposto que eu teria direito por vender para São Paulo e aqui ser origem, eu abro mão dele. Mas todo o demais imposto das mercadorias vendidas aqui, de todo o ecossistema empresarial, toda a geração de emprego, toda a infraestrutura está aqui. Então, a gente abria, né, mão de um pedaço de impostos, mas ao mesmo tempo ganhávamos uma série de benefícios derivados da instalação industrial em razão daquela estratégia que foi adotada. A reforma, ela traz para nós, então, uma forma de compensar, ou pelo menos de mitigar, como que a gente vai tratar dos impactos dessa mesma reforma no estado de Goiás, ou, perdão, no país inteiro. Uma delas é a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo já foi verbalizado pelo governo que ele teria algo em torno de 40 bilhões de reais para os 27 estados, Gustavo. Só o estado de Goiás, segundo o governo do estado, deu em incentivo fiscal de origem 14,6 bilhões, só Goiás. Quer dizer, não precisa fazer uma conta difícil que os 40 bilhões não serão suficientes, apesar de que, não quero ser alarmista, mas já falaram em aumentar isso substancialmente. Mas é claro que é um ponto de atenção para nós. Próximo slide. Tem um estudo do Instituto Mauro Borges em que foi analisada as consequências desta nova régua, tributação no destino, imposto seguindo o comprador e não mais o vendedor. E o impacto para o estado de Goiás pode representar em torno de 580 negócios. Eu não estou dizendo que são 580 empresas, né, instaladas no estado de Goiás que deixarão de existir, não é isso não. É só uma análise do tamanho do impacto que essa reforma pode trazer para a economia goiana, e é claro que a gente tem que ficar antenado e devidamente preocupado com o que pode estar por vir, né? Próximo. Pode pular, isso aqui é outra. Origem de desconto, arrecadação de destino, já falei sobre isso, porque algumas coisas são repetitivas.
Depois da reforma, a vantagem vem de outro lugar. Porque se a gente fala, se eu não tenho mais o benefício tributário para oferecer, como fazer para atrair novos negócios para o estado de Goiás e principalmente para manter os negócios que aqui já estão? Lembra que eu falei? Quando eu abro mão do imposto, eu crio uma vantagem competitiva que faz com que a empresa aqui persista. Quando eu não tenho essa vantagem competitiva, qual é o recado que nós vamos dar para a sociedade de modo geral para dizer que o estado de Goiás ainda continua um estado competitivo, já que eu não posso usar isso mais? Bom, algumas pistas estão aí. A gente precisa melhorar a nossa infraestrutura logística. A gente precisa reduzir os custos de frete. Fala, frete? Sim, frete. Por incrível que pareça, isso é importantíssimo para a nossa região, já que a gente está no meio do Brasil. Quer dizer, a gente está a quantos quilômetros do Porto de Santos? O caminhão vai ter que rodar e chegar aqui. Então, mudar e entender que eu vou ter que dedicar uma análise mais aprofundada a essa questão é necessária. Formação de mão de obra qualificada. Nossa indústria, presidente Tiago, tem que ser mais competitiva, então, já que eu não tenho outros atrativos mais. E, por fim, previsibilidade regulatória. Quer dizer, quanto mais pessoas do Quilate e do Lucas tiver junto da gente, nos ajudando a criar legislações que permitam a mínima segurança jurídica, se é que isso é possível, né, Lucas? É importante para que a gente saia na frente nesse momento aí que já iniciou e que vai até 2033. Por favor. Para amortecer o impacto, a gente tem uma transição longa, né? Ela começa em 26 e vai até 33, eu já falei. A criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que há pouco eu tinha dito para vocês que falaram inicialmente em 40 bi, já estão falando em 160 bi, e muito provavelmente não será suficiente. E o terceiro, seguro receita, que é uma contribuição que cada estado vai fazer para ajudar aqueles estados mais necessitados, que me parece o estado de Goiás pode vir a estar entre eles. O que a empresa pode fazer já em 2026? Mapear dependências de insumo externo e aproveitar o crédito ampliado sobre energia e bens de capital. O que é isso? Mais cedo eu falei para vocês que a cadeia de produção ela vai gerando impostos e nem sempre a gente consegue abater todos os impostos, virando a tal bola de neve. Lembram disso? Agora, a legislação, a reforma tributária, nos traz uma oportunidade expressa, inclusive, de abater esses impostos. Só que é claro que isso não acontece de forma tão natural. Então, é a hora da gente bater as portas dos nossos advogados tributaristas, dos nossos contadores, profissão imprescindível, e dos departamentos fiscais, viu, dona Geralda? Para tentar buscar esse benefício e o abatimento desses impostos dentro dessa cadeia para melhorar esse processo produtivo. Negociar melhor essas logísticas, uma vez que, como eu disse, a gente está aqui no meio do Planalto Central. E, por fim, que eu considero mais importante, e aí, repito, né, sou associado e sou vizinho de vocês todos, a gente sabe que dentro do nosso Alphaville, do nosso querido Alphaville, nós temos muitos presidentes de associações de setor produtivo, né? Esse item 4 me parece o mais importante de todos, que é participar da discussão institucional sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional. Essa discussão está acontecendo hoje em Brasília. É a hora da gente deixar de ser mero espectador e sermos protagonistas, porque rapidamente, numa fala que visa apenas esclarecer, né, não é amedrontar ninguém, não é alarmar ninguém, fica evidente que muita coisa mudou e que o nosso estado será altamente impactado. Para a gente conseguir continuar avançando, nós vamos precisar ter atenção para isso e que o nosso setor produtivo seja a nossa voz lá em Brasília para fazer isso acontecer. E uma frase para levar: Goiás construiu a indústria em torno de um imposto que recompensa quem produzia aqui. Esse imposto está sendo substituído por outro, que recompensa quem consome em outro lugar. Próximo. Este é o recado que eu gostaria de deixar aos senhores. Se a gente não tem mais incentivo fiscal de origem, qual é o atrativo goiano para atração e manutenção
das nossas empresas. Essa é a reflexão que eu entrego a vocês e tomara, presidente Thiago, que tenhamos sabedoria, porque o futuro está necessitando de inteligência. Muito obrigado, pessoal. Bom, eu vou puxar um pouquinho sardinha aqui para o meu trabalho, né? Eu sou um dos co-founders do Centro de Excelência de Inteligência Artificial aqui, que surgiu na Universidade Federal. Não sei se todos conhecem. Então, nós temos construído, Fernando, tecnologias que têm impactado o Brasil afora, tanto que tem se tornou relevância não só no Brasil quanto no mundo, em atraído empresas na capacidade de criação e formação de mão de obra. Hoje somos já mais de 1.100 pessoas envolvidas Brasil e mundo, e eu tenho liderado aí alguns projetos de grande relevância, principalmente no estado de Goiás, eu sou coordenador geral de um projeto aí de alguns milhares de reais, né, milhões de reais envolvidos, agora com grandes empresas como a Light, enfim, e liderando grandes grupos que têm atraído, de fato, empresas para o estado de Goiás, com esse viés tecnológico de IA para levar benefícios de tecnologia. Renovamos aí um mês passado, com o atual governador do estado de Goiás, um convênio que era da ordem de um pouco mais de 30 milhões, para mais de 78 milhões em investimento em infraestrutura e equipamentos, e criamos o Distrito de Inteligência Artificial também, em benefício de investimentos que vai aproximar 300 milhões de reais. Bom, essas são algumas das ações do ponto de vista tecnológico que tem movimentado todo esse processo para estar criando caminhos e possibilidades empresariais. Bom, mas isso é outro assunto, é só mesmo aqui fazendo um informativo aqui para vocês, né? Bom, obrigado aqui a vocês. Eu queria abrir aqui agora a todos os participantes para fazer suas perguntas aqui, né, ao Lucas, ao Gustavo, ao Fernando aqui, se algum ponto não ficou claro, algum ponto específico. Então agora é você, tá com o microfone aqui, a gente leva para você estar fazendo sua pergunta, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém pode me ajudar aqui, levar o... Eu vou, sem problema. Não tem problema, estamos em casa. Oi, testando. Só fala o nome e a pergunta. Boa noite, meu nome é Tarcísio. Queria fazer uma pergunta para a mesa. Eu tenho uma empresa, minha empresa é de consultoria, ou seja, a minha empresa vende inteligência, tá? Então eu não tenho crédito, tá? Não tem crédito. Ela sai, a informação sai da minha cabeça e eu cobro por isso, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar, vou pagar esse 30% a mais? E aí, como é que eu faço? Eu não tenho crédito, como é que eu faço? Quem quer responder? Tarcísio, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Esse é o maior desafio do prestador de serviço, viu, meu amigo? Porque, igual você falou, capacidade intelectual. Mas, no final das contas, ela não deixa de ser uma empresa. O problema dela é que ela não tem a quantidade de crédito que, por exemplo, a indústria daria. O que eu posso dizer para você? Em setor de serviços, no setor de serviços, a reforma privilegiou o 18, e aí ela trouxe ali um defrator para poder reduzir, e tem que ver se o seu setor está dentro desse, mas se não tiver, o que acontece? A depender do regime de tributação da sua empresa, praticamente quase tudo gera crédito. De novo, o detalhe é que o seu crédito não é tão grande, mas qualquer relação vai gerar crédito. Então, se você tivesse uma empresa no lucro presumido, que não te dava crédito a nada, a gente só teria crédito no lucro real, agora você vai ter direito a crédito. Então, eu consigo trazer algo palpável para você só vendo o número e projetando, tá? Mas o ponto é o seguinte, pessoal. Eu tenho defendido bastante isso. Já que a era da sonegação não será mais possível, a grande diferença, do ponto de vista de sobrevivência, vai ser para a empresa que se faz valer desses créditos, tá? Então, eu diria que a pergunta do milhão está em cima do crédito. Aonde você tem um setor que vai ser muito atingido pela incidência da tributária, pela mudança, né, que a reforma trouxe, é o crédito que vai fazer você sobreviver. Então, assim, nada está perdido para o setor de serviço, não, mas eu posso dizer para você que a sua tributação agregada ela vai subir, tá, meu amigo? Ela vai subir. Gustavo, só para tentar entender também aqui, né, porque eu sou um aprendiz disso aí, mas nesse caso que ele comentou, se ele gerou muito crédito, vai existir a possibilidade da venda de crédito fiscal, como a gente corriqueiramente vê como acontece em alguns setores? Não, e cuidado com isso, pessoal, porque
se vocês olharem essas questões de créditos tributários que são vendidos, isso é uma falácia, tá? Existe uma fraude recorrente no mercado de vendas de crédito tributário. O crédito tributário ele não pode ser vendido. A Receita Federal, depois de muito tempo, ela finalmente se posicionou acerca disso no mês passado, falando que o crédito tributário não pode ser vendido a terceiros. Então, volta e meia tem um episódio trágico aí de alguma empresa, de alguma consultoria que trabalha com compensação de crédito, com venda de créditos, e acaba sendo fraude. Quando que você tem direito a crédito? Quando você tem crédito. Quando na sua empresa você fez alguma apuração equivocada, você pagou tributo indevido, você pagou tributo a maior, você faz uma auditoria, identificou crédito, você pode utilizar para compensar. Agora, comprar crédito tributário sempre foi vedado. Então, tem muita empresa vendendo milagre aí. Infelizmente, eu já atendi várias empresas com problema pesado por causa de crédito. Então, segue a mesma ótica, tá? Obrigado. Próximo. Boa noite, meu nome é Ranieri. Lucas, quando você falou questão de associações, tá? Que a associação ela não é contribuinte, né? Mas o meu fornecedor, ele vai destacar o imposto, tá? Como a associação vai pegar esse imposto para trás? Tá? A associação, ela tem o que é uma vantagem. Então, uma saída, quando uma empresa está tendo uma saída isenta ou imune, ela está proibida de tomar o crédito da entrada, ou quando ela é não contribuinte. No caso da associação, é um caso de não incidência, que é um caso típico ali dentro da reforma tributária. E a não incidência não impede ela de tomar crédito. E esse desenho é interessante, coloca a associação numa situação privilegiada em relação ao condomínio. Porque a associação tem a saída das taxas associativas com uma não incidência, mas isso não impede ela de tomar os créditos da entrada. Então, ela tende a ser credora no final do mês. Ela tende a ter mais crédito do que débito. E no modelo atual, né, o Gustavo Reck já falou aqui, eu não vou poder transferir esse crédito para terceiro. E também não faz sentido, porque vai haver uma devolução automática ao final do mês. Então, a empresa que fechar o mês com saldo credor, ela vai ter a devolução automática. A lei fala em 3 dias úteis, depósito em conta corrente. Independente de processo, independente de pedido de restituição, esse dinheiro vai ser devolvido em conta corrente. Então, muito provável que é isso que vai acontecer com a associação. Então, na verdade, a associação ela pode ter até um benefício a mais que hoje não tem, que hoje os impostos são dentro do serviço prestado, como vai ser destacado, se brincar, até ter um benefício com relação a isso. Perfeito. É isso? Ela terminar com saldo credor. Se eu tiver Então vai ser em conta, então vai ser em conta corrente, ou seja, eu tenho um crédito lá, o governo vai depositar na conta da associação aqueles créditos que não foram utilizados, é isso? Perfeito. Ao fechamento de cada período de apuração. Era isso que eu ia perguntar. Se no final do mês eu fui credor em 100 mil a mais aqui dos meus serviços, até 3 dias a Receita faz um Pix aqui para a conta da associação. Vai ter 2 modelos, né? Um modelo em que eu posso seguir com esse crédito e aí utilizar ele nos períodos seguintes, ou eu vou poder optar por fazer a restituição. No caso da associação, em que ela vai fechar quase todos os meses com saldo credor, ela faz a opção pela restituição. Entendi. Próximo. Quem quer fazer? Ô, Thiago, posso fazer só um acréscimo Por favor. breve? Pessoal, eu falei sobre o split payment, que ele muda muito a dinâmica, e essa ideia do crédito, ela é muito similar. Então, fica parecendo que toda vez que a gente fala de reforma tributária, a gente está criticando a reforma tributária. Claro, tem vários pontos assim que são dignos de crítica, até pela interrogação que nós temos, só que ela traz uma coisa muito positiva, que todo mundo que atua na área, principalmente quem sofre muito com isso é o contador, que é tirar um pouco da burocracia e trazer um pouco mais de previsibilidade. A gente vive um sistema tributário muito caótico, é o que o Fernando falou. O manicômio jurídico ele começa já na apuração do tributo. E a hora que você chega em seara judiciária, pior ainda, né? Uma era de insegurança jurídica em matéria tributária, então, inquestionável. Então, ela vai trazer uma desburocratização. Essas regras vão ficar mais simples. Como que muda a dinâmica do negócio? E aí que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quem é empresário. Hoje, o dinheiro que você recebe, por exemplo, vendendo alguma coisa, o Lucas deu esse exemplo, ele vai para o caixa da sua empresa. Então, todo o tributo ele é retido junto daquilo que está sendo pago. Paguei R$100, tem todos os tributos lá dentro. No split payment, ele vai ser retido na cabeça. Split payment vai ser separar o pagamento. Então, eu tenho o dinheiro que vai para o caixa da empresa, mas o tributo que ia para o caixa dela não vai mais. Então, eu tenho uma mudança de dinâmica de negócio, porque, querendo ou não, você usa o dinheiro do tributo para fluxo de caixa no seu negócio. Você não vai ter mais esse dinheiro.
Por isso que eu falei que a sonegação tributária, ela acabou. Porque agora você não escolhe se você sonega ou não, porque o tributo não vai para o seu caixa. Não escolhe se você vai pagar a guia do tributo ou não. Ele já vai para a conta do governo automaticamente. Então, essa dinâmica, ela, claro, ela vai tirar a sonegação, ela vai aumentar a arrecadação, mas ela também vai desburocratizar. Então, um monte de dúvida que a gente tem no dia a dia vai ser resolvido pelo próprio sistema. Um instante aqui, posso complementar, Thiago? Olha só, porque essa é uma preocupação minha. Eu venho do setor das micro e pequenas empresas, né? E o regime favorecido e diferenciado nem sempre está presente. O que o Gustavo falou, basicamente, é que eu compro essa aguinha por R$ 10 e o que vai cair na conta da empresa é 8 ou é 7, porque a diferença vai direto para o cofre do poder público. Esses 7 que caem, esses 3 que deixaram de cair, perdão, eles eram somados para ser gerado imposto na empresa do Simples Nacional no dia 20 do mês subsequente. E a pessoa trabalhava com aquele dinheiro, pagando o imposto do próprio mês, ou pagando a folha salarial, ou cumprindo com as obrigações de fornecedores, e esse dinheiro não vai estar na conta dele mais. Quem não se planejar, fala, mas isso aqui é para as micro e pequenas empresas. Pois bem, 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. E mais, mas a minha empresa é grande, mas ela compra de uma micro e pequena empresa. Então a gente vai ter um colapso no próprio fornecimento de mão de obra e matéria-prima para quem não se adaptar a esse novo modelo. Perigoso o que se avizinha. E principalmente quem não tiver um controle efetivo de capital de giro, porque usa o dinheiro do governo para pagar o mês subsequente, né? Vai lá. Opa, boa noite. Meu nome é Edmur Neder. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, o split payment, ele vai acontecer de forma a aumentar conforme o tempo ou vai ser feito de uma vez? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que nós administramos uma clínica odontológica. E o que eu estou percebendo é que o Simples Nacional, que hoje nós escolhemos, né? Ele vai deixar de existir praticamente. Nós vamos ter que escolher ou lucro presumido, alguma coisa diferente disso, porque do jeito que está sendo explicado, não vai ser mais vantajoso. Vamos lá, vou começar e quem às vezes quiser complementa. Primeiro sobre o split payment, a Receita divulgou que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela vai começar com B2B, negócio de empresas para empresas. Então é ali que o split payment vai ser testado, ali vai ser implementado. E depois ele vai expandir para o resto dos negócios. Então começa ali. E ela vai trazer um cronograma, qual o problema? Ela já mudou um pouquinho esse cronograma. A gente sabe que hoje ele começa em 1º de janeiro de 27, só que o programa, o sistema teste é o que eu citei aqui até na minha fala, que ele está prorrogando, a Receita está prorrogando, tá bom? Segunda coisa, Simples Nacional. Não é que ele vai morrer, é porque se o dilema da reforma tributária, se o grande destaque da reforma tributária está no crédito, a empresa que é do Simples Nacional, ela não gera crédito. Então, por isso que a hora que você vai para uma cadeia produtiva grande, as grandes indústrias, as grandes empresas, elas não querem fazer negócio com a empresa do Simples Nacional justamente porque ela não dá direito a crédito. Só que, então, Gustavo, é verdade então que vai matar o Simples Nacional? Não, porque agora você vai ter a opção de, conforme a própria legislação está chamando, apurar por fora. É um sistema híbrido. Então, ou você fica da forma que está, ou você apura pelo sistema híbrido CBS e IBS por fora, dando direito a crédito. Então, novamente, é se ajustar. E aí, vou deixar uma frase muito importante, para qualquer que seja a sua dúvida, qualquer que seja a sua pergunta, a gente precisa projetar. A gente precisa colocar na ponta do lápis, porque nenhuma resposta vai ser absoluta, nenhuma resposta vai ser universal. Qual é o melhor regime para mim? Como é que fica meu patrimônio? Como é que fica minha tributação? Porque cada empresa tem um cenário, cada empresa tem uma realidade. Você pode ter uma empresa que tem uma margem de 15, o seu concorrente pode ter uma margem de 20, isso já impacta. E na questão patrimonial a mesma coisa, né? Na renda, no seu imóvel, na sua questão familiar. Então a gente precisa fazer conta, tá? Quem quer complementar? Sim, Dr. Clóvis, vai lá. Meu nome é Clóvis. Eu queria fazer duas perguntas. Uma que eu tenho visto falar que o imposto sobre causa-mortes ou herança vai para 40%. E se
na criação de uma holding familiar, a transferência dos imóveis para essa holding vai incidir o ITBI, pós-transmissão. Vamos lá, eu de novo. Patrimonial. Bom, primeira coisa em relação aos 40%, tá? Existe uma tendência desse imposto, o ITCMD, ele aumentar. Hoje ele não aumenta porque existe uma resolução do Senado Federal, lá de 1992, falando que a alíquota máxima é de 8%. Então, hoje, Goiás já está com a alíquota máxima. Lembrando, ele é um imposto estadual, então cada estado tem sua alíquota. Exemplo, São Paulo é 4%. A gente vai ter algumas mudanças em outros estados, mas vamos focar um pouquinho no nosso. Para te tranquilizar, seu Clóvis, 40% não vai chegar, tá? É porque as pessoas fazem a conta em cima, por exemplo, estados americanos, que a tributação do ITCMD, entre aspas, deles lá é de 40% ou mais. Então tem muita gente vendendo esse medo. Entretanto, nós temos 2 projetos que estão engavetados, tá? Mas 2 projetos para passar essa alíquota máxima do ITCMD para 16 e o outro para passar para 20. Tá? Então precisaria aprovar essa alíquota máxima, né, sendo majorada, e depois cada estado legislar. Então, eu diria que tem um chão aí pela frente para que esse movimento possa acontecer. Em relação à holding, existe uma discussão muito grande sobre essa questão do ITBI que o senhor falou, porque quando eu tiro o patrimônio da pessoa física e levo para a pessoa jurídica, a gente fala sobe o patrimônio, a regra é que incide o ITBI, porque eu estou transferindo um imóvel da minha titularidade de pessoa física para uma PJ, que é outro instituto, né? Ela é uma empresa, ela tem a personalidade jurídica. Mas existe uma imunidade na Constituição, uma não incidência, que fala que quando eu integralizo o capital desse imóvel, integralizo o capital social da empresa, não tem o ITBI. O problema hoje é que a interpretação que os municípios dão, ela é uma interpretação divergente e oscilante. Tem um tema no STF, que é o tema 796, que ele traz, né, trata dessa discussão, e a maioria das prefeituras interpretam esse tema errado. A gente está aguardando o julgamento do STF acerca desse tema para saber, afinal, pagaremos ITBI ou não na integralização. Mas, e como que está o julgamento até hoje? Conta para eles. O julgamento hoje é dançante. Tá? O que acontece? Quando o senhor pega primeiro grau, dançante, oscilante. Quando o senhor pega primeiro grau hoje, tem um monte de juiz que defere a favor do contribuinte, tem juiz que não defere. Quando você vai para o tribunal, a mesma coisa, as turmas ainda divergem sobre o tema, tá? Lucas, como município, né? Como é que acontece aqui, Lucas? Vamos lá. O município de Goiânia, aliás, todas as capitais hoje cobra. E aí, o que é? De fato, tem a imunidade. Então, quando você passa da pessoa física para a pessoa jurídica, essa integralização, ela tem imunidade. Onde que está a diferença? A diferença está entre o valor de mercado, que é a base de cálculo do ITBI, e o valor que foi integralizado. Então, não se discute. Integralizei, imune. Todos os municípios entendem isso. Mas existe um valor que não foi integralizado. Então, por exemplo, você tem um imóvel que no seu imposto de renda, ele está avaliado ali por exemplo, R$1 milhão. Que é um valor histórico, mas de mercado ele vale, por exemplo, R$5 milhões. Então, de mercado ele vale 5 milhões, mas você comprou esse imóvel há 10, 15 anos atrás e no seu imposto de renda está de 1 milhão. E aí você vai tomar uma decisão. Por quanto eu vou integralizar esse imóvel? Eu posso integralizar ele pelo mesmo 1 milhão, que é o meu valor histórico, e geralmente você opta por isso para não pagar imposto de renda. Mas fica 4 milhões ali que não foram integralizados. E aí você sai da imunidade e o município cobra o ITBI em cima desses 4 milhões. A Receita Federal também permite que você faça a integralização pelos 5 milhões. E o município, nenhum município do Brasil, se você fizer isso, vai te cobrar ITBI. Nenhum. Basta você integralizar pelo valor de mercado. Mas aí vem um outro problema. A Receita Federal vai te cobrar ganho de capital. E aí entra a discussão. O que você prefere pagar? Você prefere pagar o ganho de capital, o imposto de renda, ou você prefere pagar o ITBI? E aí é aí que mora o planejamento. Obrigado. Eu posso só fazer uma acréscimo? Tá. É porque esse tema ele é espinhoso e importantíssimo, tá, gente? O Lucas é um amigo de longa data, a gente já divide sala de aula há muito tempo. O Fernando é um parceiro hoje de negócio, né? Ele mexe muito no empresarial e eu no tributário. Então a gente está em casa aqui. Bastante cuidado com esse tema, gente, porque quando você atualiza o valor, igual o Lucas falou, você paga ganho de capital, que é a partir de 15%. Então não vale a pena atualizar o valor do IBEM na hora que você integraliza. E aí eu falei, não é o Lucas que decide isso, né, dentro da prefeitura. Infelizmente as prefeituras interpretam esse tema errado.
tá? Porque o caso originário, que lá no juridiquês a gente fala o leading case, ele não autoriza a prefeitura a pegar o valor histórico, que é o valor que está no seu imposto de renda, e cobrar em cima do valor atual, a diferença do valor atual. O caso que foi analisado é diferente disso. As prefeituras se aproveitam disso, mas o STF está indo por esse lado também, tá? Tenebrosamente está indo por esse lado. A gente aguarda ser nos próximos capítulos. Vai. Consulte um profissional. Para a mesa também. Qual a relação das empresas nacionais com empresas estrangeiras? Por exemplo, empresas nacionais mas que compram serviço de empresas que seja do Paraguai, dos Estados Unidos, que seja um serviço intelectual, que seja uma metodologia. Qual que é a relação desse tipo de negócio com a reforma tributária? Exemplo, eu tenho uma empresa de serviço, de tecnologia, e eu compro a metodologia de uma empresa do Texas, por exemplo. Como que é essa relação? Isso vai ser permitido, não vai ser permitido? Ou de uma empresa do Paraguai, ou seja, eu tenho uma holding, por exemplo, que a sede dela é no Paraguai, mas eu tenho um negócio no Brasil. Como é essa relação da reforma tributária com empresas, né, nacionais e empresas estrangeiras? Tá, vamos lá. Vai ficar muito parecido com o que é hoje, tá? Então, a importação, então, quando eu estou no Brasil e eu estou trazendo mercadoria de fora ou trazendo serviço de fora, ela vai continuar, ela vai ter a incidência dos novos tributos, CBS e IBS. A diferença é que quem paga não é o prestador, não é o vendedor. Então, você que é o adquirente, o tomador do serviço aqui no Brasil, você vai ser responsável pelo recolhimento do CBS e IBS. Então, continua do jeito que é o ICMS e o ISS hoje. E na exportação, quando eu estou mandando mercadoria para fora, eu estou exportando serviço que hoje é imune o ICMS e imune o ISS, continua tendo a imunidade do CBS e do IBS. Então, a exportação e a importação não muda, muda-se carga tributária e a forma de apuração. Quem mais? Ninguém mais? Vá. Boa noite, me chamo Ana Paula, trabalho para um grupo de empresas de imóveis de decoração e, assim, estou muito preocupada de como vai ser, porque o Simples Nacional a gente aproveitava pouco, mas aproveitava o ICMS. Agora vai ter uma alteração. Esse split payment, como que ele vai ser feito? Porque quando eu adquiro do meu fornecedor, se eu compro parcelado, eu vou ter que aproveitar o imposto parcelado, que antes eu poderia aproveitar na apuração do mês normal. Como que promoveria isso? E também o que eu vi a respeito disso é que eu teria que absorver apenas o imposto referente à parcela, ou se eu optasse por ele retido, eu pagar antecipado, para eu não ter que fiscalizar meu fornecedor, eu teria que pagar integralmente, não por parcela. Vocês sabem algo a respeito disso? Lá, Lucas. Deixa eu clarear um pouquinho o split payment aqui. Nós temos um modelo de débito e crédito. Hoje, imagina uma empresa que vende mercadoria. Ela passa o mês inteiro comprando mercadoria e ela tem nota de entrada e ela passa o mês inteiro vendendo. Sim. E no final do mês, no mês seguinte, ela vai fazer a apuração. Aí ela vai somar todas as notas de entrada, vai dar o total de crédito, e ela vai somar todas as notas de saída, vai dar o total de débito. E ela cruza os dois e paga a diferença. É isso que funciona hoje. Agora a gente vai ter, antes de falar do split, a gente vai ter um modelo que se chama apuração assistida. O que é isso? Vai ter uma conta corrente fiscal, todas as empresas vão ter. Toda vez que alguém te emite uma nota, vai ter um robozinho que já vai pôr o crédito aqui dentro. É instantâneo, em tempo real. Toda vez que você emite uma nota para alguém, esse robozinho vai colocar um débito aqui também nessa sua conta corrente, em tempo real. Certo. E aqui dentro dessa conta corrente vai ter um outro robozinho que vai estar compensando débito e crédito também em tempo real. Então, apareceu um débito, tem um crédito, compensa, já paga. Então, apareceu um crédito, pega um débito e já paga. Então, imagina um robozinho aqui, ó, débito, crédito, compensa, débito, crédito, compensa, débito, crédito, compensa. Isso é apuração assistida. Certo. Agora vamos para o split payment. Alguém te pagou, e não interessa quem, qualquer pessoa depositou um dinheiro em sua conta corrente, e pode ser qualquer conta corrente. Itaú, Santander, qualquer maquininha de cartão de crédito. Na hora que esse dinheiro for para sua empresa,
vai ter um robozinho ali na porta, Que já vai abater. que ele vai vir aqui nessa conta corrente que está débito e crédito, vai consultar o seu saldo devedor naquele momento. Vamos supor que essa pessoa te transferiu 50 mil reais. Naquele segundo que o dinheiro foi, ele vai vir cá, o seu saldo devedor, tá aqui, débito e crédito, seu saldo devedor é 10. Ele vai pegar esses 50 mil reais antes de chegar na sua conta, vai quitar os 10, vai zerar o saldo em conta corrente e vai cair só 40 na sua conta. E continua o fluxo. Débito, crédito, vem um Pix, quita, split. Débito e crédito, olha mais um Pix. Olha, tem saldo devedor, quita. E aí vai o mês inteiro. Mês inteiro, compensando automaticamente. Qualquer dinheiro que vai, primeiro, olha o seu saldo devedor. Se tiver saldo devedor, faz o split. Primeiro paga o imposto, depois Ou cai o seja, dinheiro na sua a conta. dúvida pontual é o risco do meu fornecedor não honrar com as contribuições dele. Porque para eu poder aproveitar, ele tem que ter pago. Perfeito. Então, eu vou ter que fiscalizar, ou vai ter um mecanismo, segundo eu já li a respeito, haverá um mecanismo que você vai poder reter aquela dívida. Eu tenho que pagar 30% de 100 mil. Eu, na hora que eu for pagar para o meu fornecedor, mesmo que seja parcelado, eu vou parcelar em 10 vezes. De imediato, eu já teria que quitar os 30 mil. Isso. A minha parcela, que seria 10, a minha primeira parcela vai ser 30 mil, para já quitar a tributação, para garantir que o meu fornecedor não vá sonegar este valor que eu iria depositar para ele. A minha preocupação é essa. Deixa eu te trazer um desenho aqui. Vamos imaginar uma venda de 100 mil reais. Certo. Seu fornecedor te emitiu uma nota de 100 mil reais. Na hora que ele te emitir essa nota, essa vai aparecer mais 30% de IVA, vai ficar um total de 130. O robozinho vai colocar 30 mil de débito aqui para ele, na conta corrente dele, e 30 mil de crédito aqui para você. Só que esses 30 mil, né, se você ver o sistema, ele fica laranjado. Sim. É meio que assim, olha um crédito, mas ele não é seu ainda não. Por quê? Porque hoje, você, agora com o modelo novo, você só tem seu crédito liberado quando pagar o débito. Sim. Tá? Só que o seu fornecedor, ele não vai sonegar, porque o débito dele não necessariamente está sendo pago. O seu fornecedor também tem crédito, que vai estar quitando esse débito, e o seu fornecedor também tem um split payment. Todo o dinheiro que cair na conta dele vai ser usado para pagar esse débito. Então é um ponto. Tá? Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai pagar. Não existe, não é igual hoje, que eu falo assim, o dia que eu quiser, eu vou lá e pago. Vou esperar o refis do ano que vem. A gente tem que entender que ele está na mesma sistemática. Todo dinheiro que cai lá vai para pagar o imposto. Se ele tiver o saldo devedor, o cliente pagou. É um boleto, é um Pix, é maquininha de cartão de crédito. Tem débito, pagou. Independente do valor. Primeiro paga o imposto. Depois cai o dinheiro na conta. Seu fornecedor está nessa situação. Paralelo a isso, toda vez que aparecer um débito lá e um crédito aqui, vai ter um boleto. Vai ter um botãozinho lá do lado, um ícone, que você, que é o cliente, você pode ir lá, clicar, vai aparecer aqui para você também, você pode gerar esse boleto de 30 mil e você pagar esse boleto de 30 mil. Pois é. E aí você paga só 100 para ele. Então o seu risco é zero. Você não tem esse risco. O problema é só caixa, né? O problema é caixa. E aí eu vou falar uma frase aqui que eu falo em todas as palestras que eu faço. Um monte de empresa vai quebrar com a reforma tributária. Pouquíssimas com aumento de carga tributária, a maioria por fluxo de caixa. Tá ótimo, obrigada. Mais alguém? Aqui. Amélia Augusta, eu gostaria de saber se ainda o planejamento familiar por holding, planejamento sucessório através de holding vale a pena? Vamos lá. Vale, minha amiga, mas volta para a questão da particularidade, tá? Hold não é para todos, tá, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, você tem um único imóvel até de alto valor, exemplo, 30 milhões de reais, e esse único imóvel é uma fazenda. Pode ser que hold não faça sentido para você. Por quê? O que você quer com esse imóvel? Ele te gera renda, você usufrui dele, você planta nele, você arrenda. Então, cada cenário ele leva para caminhos diferentes. Agora, se você pensar para uma família que quer organização patrimonial, que quer segurança jurídica,
que é proteção? Eu não gosto da palavra blindagem, tá? Que o pessoal fala muito, vou blindar meu patrimônio. Não existe blindagem, gente. Pega a guerra lá, um tanque e enfia 10 mísseis nele. Vai explodir em algum momento, né? Então tem proteção. Então eu tenho uma proteção e você modula a transferência dos seus bens. Então a consequência lógica de quando você faz um planejamento sucessório, seja utilizando a hold ou não, que é uma ferramenta, são várias, né, possíveis. Hoje ela é popularizada, é que você tenha também a economia tributária, mas, igual eu falo, cuidado com a economia de 90%, cuidado com as teses mirabolantes. Vou dar um exemplo muito simples. A pessoa que força a barra em cima de economia, ela gera riscos. E se a segurança tem que ser o primeiro pilar, eu brinco e falo o seguinte, eu te dou 100% de economia, é só você não pagar nada. Qual o risco disso? É de 1000%, então não faz sentido. Então tem muita gente que trabalha a sucessão por meio de holding, que ao invés de doar cota, quando você doa cota, você paga o ITCMD. Vende cota, porque quando você vende cota não tem imposto. E aí você vai e vende cota para um filho que é casado em comunhão parcial de bens. Comunica com o cônjuge. Mas eu escrevi no papel que não comunica. O papel aceita tudo. A lei diz o contrário. E obviamente a lei que vai preponderar. Mas focando na sua pergunta, minha amiga, é uma excelente estratégia. Faz muito sentido para várias famílias, te traz proteção patrimonial e te traz segurança jurídica, e redução tributária também. Mas tem que ver se enquadra exatamente para a sua configuração familiar e para o seu patrimônio. Perguntas? Mais alguém? Aqui. Boa noite, meu nome é Alexandre. Eu só queria fazer uma crítica ao cidadão, né, ao cidadão brasileiro, para ele estar mais atentado à política, porque tudo isso que está acontecendo hoje é a falta de interesse da população, né? Porque se a gente estivesse participando da política, muitas dessas letras de sopinha que está tendo hoje aí, que acaba que está falando que vai simplificar, mas na mesma hora já cai para o outro lado, acaba se complicando. Então, hoje a gente está vivendo cada dia uma novidade, independente de política, de político, de partido. Então, o que que a gente tem que participar? Eu acredito que esse auditório deveria estar lotado, porque aqui a associação, não tirando o mérito de outras, de pessoas de bairro, mas aqui a maioria são empresários, são pessoas de formação de opinião. Olha quantas pessoas tem aqui. Só o Araguaia, se eu não me engano, são 700 casas. Então, isso aqui era para estar lotado. Então, o que fica a reflexão? É da gente participar cada vez mais da política pública, saber o que a gente vai colocar como deputado federal, senador, não ir por emoção política, porque isso aí acaba impactando em nós que hoje aqui, ó, tá acontecendo isso aí, ó. Tá tentando simplificar, beleza, mas qualquer governo que seja ele está só vendo a arrecadação. Não tem cabimento um trem desse, gente. Igual o doutor Fernando falou, a gente tem que buscar refúgio de tirar de um empresário. Eu sou transportador, tá, doutor Fernando? Mas hoje em dia a gente não tem nem como tirar mais nada. Qualquer concorrência está aí, só está tirando. Então, a gente tinha de buscar uma política, todo mundo participar, para a gente melhorar para nós, porque a gente só está melhorando para a política. Isso fica aí uma crítica. Obrigado aí pela sua contribuição, mas assim, olha, hoje nós somos aqui na associação 1.577 lotes, da ordem de 400, dessa ordem de grandeza, o Goiás é o menor, né, cada lote, cada residencial, aproximadamente aí de 5 a 6 mil pessoas, famílias aqui moram, né? Mas tivemos aqui, eu fiquei muito feliz aqui, né, 60 pessoas presenciais e 13 online. Essa é uma prova também que aquelas pessoas que às vezes falam que não participam porque se estivesse online, acabamos de provar que isso não é uma verdade, né? Se fosse online, eu participava de um assunto que envolve a todos, né? Então, 13 online e 60 presenciais. Fausto Gomes, quadra J6, lote 3 do Araguaia. Só pegando um gancho aqui também, nessa questão aí, nós vimos que na aprovação da reforma tributária, eu acredito que uma porcentagem muito pequena dos deputados e senadores que aprovaram isso aí não sabia nem o que estava votando também, né? E até hoje eu acredito que eles ainda não saibam também o que eles votaram e o que eles fizeram.
se isso foi bom para o país, foi bom para as empresas, para os estados, para as pessoas físicas e jurídicas de uma maneira geral. Eu também não sei, eu sou médico, né? Eu acho que médico também vai na área da saúde. Também eu acredito que não vai ser bom para nós financeiramente, né? E eu não sei se isso veio para complicar mais ou para facilitar alguma coisa também. A gente não sabe disso, por isso que nós estamos aqui, né? E aí eu queria só perguntar para a mesa aí, para cada componente da mesa. Isso foi bom ou foi ruim? Para quem? Simplificou, né, doutor Fausto, Essa a quantidade de impostos. São 2 agora. Agora o volume, que eles já disseram que deve aumentar. Mas vai lá. Vai lá, quem quiser falar aí. Depois eu queria oportunizar quem está online aí. Tem algumas pessoas querendo perguntar. acho que ele colocou uma faca no pescoço de todo mundo aqui, né? Ele falou, fala, né? Mas deixa eu trazer o meu diagnóstico. Eu acho que foi bom e foi ruim. Foi bom em muitas coisas, né? Eu acredito sim que vai trazer uma simplificação, né? Não significa que as regras serão mais fáceis de entender. Teremos muitas novas regras, mas só da gente ter uma única legislação, o doutor Fernando falou muito bem disso. Hoje nós temos, para cada município, são mais ou menos 5.700 municípios, cada um tem sua legislação. O ICMS, eu gosto de falar o seguinte, nós não temos no Brasil o ICMS, são 27 ICMS diferentes, cada estado com a sua alíquota, cada estado um produto é substituição tributária, cada estado com uma obrigação diferente, né? As legislações federais, agora imagina que eu pego isso tudo e agora é uma legislação única. É uma lei que trata de CBS e IBS. Nenhum estado pode legislar sobre CBS e IBS, nenhum município pode legislar, é uma única legislação a nível federal. Então, só isso já é um ganho muito grande. A forma de apuração, a apuração assistida, que é o que eu desenhei, é claro que ela impede, e é um problema para o empresário, porque ela corta aquele fluxo de caixa que o empresário fazia com o dinheiro do governo. Isso é um problema, e muito empresário vai quebrar em razão disso. Mas ele simplifica, agora é automático, agora você assiste ele acontecendo. Você não tem que... A única obrigação do empresário agora é emitir nota fiscal, né? E, por fim, a equiparação de comércio e serviço. Agora é uma coisa só, não tem mais. Essas regras são para comércio, essa regra é para serviço. Nós temos uma regra que ela é igual tanto para a empresa de comércio quanto para a empresa de serviço. Então, a gente traz uma uniformidade, né? É claro que isso exige uma mudança cultural mais grande, muito grande, mas eu vejo pontos bons e eu vejo pontos ruins com a reforma tributária. Vamos lá. Eu vou dar minha opinião aqui. A gente ainda precisa ver muita coisa, ver a reforma tributária de fato acontecendo. Porque, de novo, a teoria ela é muito bonita em algumas frentes. Qual que é o grande problema hoje, tá, gente? Quando a gente começou a discutir reforma tributária, a gente não tinha uma premissa básica. Estamos fazendo reforma tributária por quê? Porque tinha gente que queria regressividade, tinha gente que queria progressividade, tinha gente que queria justiça fiscal, tinha gente que queria desburocratização, tinha gente que queria redução da arrecadação. Então não tinha necessariamente um pilar, é um conjunto disso aqui. Quando a gente olha a reforma tributária, geralmente a gente olha para dentro. Então cada um vai fazer uma análise. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que só nega tributos, a reforma tributária é péssima para mim. Eu não vou poder sonegar mais. Se eu tenho empresa que utiliza o caixa, no seu caixa o tributo, e todas fazem isso e não vão poder utilizar, vai ser muito ruim para ela. Mas na arrecadação dela, na desburocratização, vai ser muito bom. Então, tem ganhos, tem ônus e tem bônus. Para saber efetivamente o efeito disso, se funcionou, realmente, com as cenas dos próximos capítulos. Eu diria, Thiago, assim, só para finalizar, tem muita coisa positiva. Eu acho que a gente tem que dar a chance. Qual o problema? A individualidade. Para quem é indústria, vai melhorar bastante. Para quem é serviço, vai piorar. O serviço vai pagar mais. A indústria que sofria muito com margem apertada, hoje vai ter um benefício maior. Então, é deslocamento. Lembra o que eu falei? Ela desloca. Ela pegou a pessoa que pagava lá imposto de renda ganhando R$5.000 e trouxe para cá. Agora a gente vai pagar por eles. Isso é justiça fiscal. Então, esse deslocamento, se a gente olhar de forma singular, a gente vai sempre ter a tendência de que foi ruim. Mas se a gente olhar de uma forma global, a reforma tem bons pretextos, tá? Obrigado, Gustavo. Queria só abrir aqui agora alguém online que está querendo fazer pergunta aí.
Henrique. E aí a gente vai encerrar, que já está no nosso horário, né? Quem que é que está? Boa noite, é José Agostinho. Estão me Boa noite, ouvindo? Sr. José Agostinho. Satisfação falar com o senhor. Igualmente, obrigado. Boa noite a todos. Eu queria focar exclusivamente em imóveis para aluguel, né? Na holding e também pessoa física. Seria a minha dúvida, qual a impressão de vocês no tema 1348, se a visão dos prefeitos e se eles entendem de aceitar ou até apoiar de ter a isenção total do ITBI, né? Na integralização do imóvel na holding. Além disso, a integralização, pelo que eu já li e entendi, quando você coloca um imóvel para capital social no mesmo valor que ele está no imposto de renda, não há tributação, a rigor, né? Os prefeitos não estão atendendo isso, mas a lei diz isso. O caso de ter a cobrança da diferença é se você apropriar ele na holding ele vale 1 milhão e você apropriar por 5. Aí sim, você recolheria o ITBI sobre os 4 milhões. Até vem entendendo assim. E também se o ICS e o CBS, uma vez pactuado entre locatário e locador, se ele poderá ser cobrado, a lei vai permitir repassar ao inquilino, né? Evidentemente tem as questões de mercado, mas se for pactuado, se a lei permite isso. Então vamos lá. Seu Zé Agostinho, obrigado pela pergunta. Em relação ao tema 1348, ele decidiu o seguinte, isso aí já está decidido pelo STF. Ele fala que na integralização do imóvel, da pessoa física para a pessoa jurídica, não interessa mais se a atividade é imobiliária ou não, se a empresa tem atividade de locação, compra e venda de bens. Então, você tem direito à imunidade. Qual que é o problema? O tema 796, que a gente discutiu, e foi exatamente a explicação que o Lucas deu. Se eu coloco o valor contábil de 1 milhão, se o valor de mercado é de 5, a prefeitura quer cobrar a diferença. Então, ela te dá a imunidade independentemente da atividade da empresa, tema 1348, mas com base no tema 796, ela cobra a diferença, que na minha visão é equivocada, não deveria. Em relação à locação, eu falei na minha palestra que ela é uma relação interpartes. Então, as pessoas, os donos de imóvel, vão optar por repassar esse custo ou não. Mais ou menos a mesma analogia que o Lucas fez em relação à associação, ao condomínio. Como é relação interpartes, vai depender da negociação que você vai fazer. A lei não veda que o senhor repasse, tá bom? Bom, gente, obrigado pela presença de todos vocês. Eu sei que é um tema ardilhoso, né, como já foi bem dito aqui, mas certamente traremos aqui novamente esse assunto para podermos cada vez mais esclarecer. Entendo que vamos passar por um processo de amadurecimento, tá? E não deixaria de, aqui nesse momento, de agradecer a presença de todos vocês, tá? Em nome de toda a diretoria executiva, administração. O presidente do conselho estava aqui, não sei se ele está aqui, o Igor, tá? Mas em nome da administração agradeço a presença de todos vocês. E com um ato de deliberação nossa aqui da diretoria, nós vamos, a partir desse momento, criar um grupo de trabalho, tá? Levar isso a esclarecimento e conhecimento de vocês, para que pudéssemos aqui conjuntamente, e se alguém aqui da plateia for profundo conhecedor da área jurídica, tributária, o conhecedor do assunto, quiser compor esse grupo de trabalho, né, vai ser composto aí por moradores, conselheiros, diretores, e assim as pessoas que vão estar nos assessorando nesse processo de migração, tá? A gente vai estar fazendo isso, sempre pautado com muita responsabilidade, compromisso e seriedade que essa administração vem imprimindo aqui ao longo desses anos em que estamos à frente aqui da associação, tá? Então, essa semana vai sair aí um comunicado, né, convidando sobre a questão de grupo de trabalho, com essas características, com muito profissionalismo, para que a gente consiga passar esse momento, não só nós, mas que o nosso país vai estar
passando por esses próximos tempos, tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe, boa semana a todos vocês, tá?